Estamos começando aqui com mais um The Cash, um podcast aqui descontraído com pessoas interessantes, né? O que a gente vem trazendo para conversar com a gente. E hoje, nada mais, nada menos, tem dois caras aqui com a gente para bater um papo, que são pessoas especiais e que sabem muito sobre música, né? Uai, hoje não é um, é dois, Julião. Dois personagens hoje. E nós vamos falar sobre o que, Julião? De música. Claro. Exatamente, de música, Julião. Caras que são os caras aí que são ícones aqui, né? Que ajudaram a gente a crescer, ajudaram outras pessoas e nada mais, nada menos que... Pedro e Daniel. É! Seja bem-vindo, Pedro e Daniel. Sejam bem-vindos aí, viu, meus amigos? Pô, vocês são muito generosos. Ícones. Nunca fomos. Não, prazer imenso estar aqui com vocês. A gente que está aqui no Nacional, raiz mesmo. A gente tem muita coisa para contar. Não sei se é interessante, mas... A gente quer ouvir, né? A gente quer histórias, Quer pra história. deixar marcado pra gente aqui. E antes da gente já começar e bater um papo tranquilo com vocês, eu queria só agradecer umas pessoas aí que vêm nos ajudando aqui para que esse podcast aqui aconteça. São os nossos colaboradores, começando com o Visual Studio, né? Que tá cedendo esse espaço aqui bacana pra gente. Também tem a Expresso Veloso, hein, Juninho? Expresso Veloso tá ajudando a gente aí a fazer acontecer esse podcast. E se você se interessar também em ser um dos colaboradores, né? Um patrocinador aqui do podcast, entre em contato com a gente, beleza? Vamos lá, Hugo. Então, vamos começar tirando a teia de aranha mesmo, né? Nós queremos saber como que tudo começou mesmo, você e o Pedro a querer ser músico, né? Voltar assim, pô, meu sonho, primeiro instrumento, primeiro acorde seus, quem que incentivou vocês a querer tocar ou não? Eu acho que nossa história Foi diferente, foi mas diferente. se encontrou num ponto, né? Eu comecei porque tava todo mundo montando banda, porque aqui no Nacional sempre teve uma cena do rock, começou forte. E tinha banda aqui, a Hipnose, salve pros amigos da Hipnose aí, o Rafael, o Douglas, o Daniel. Então aí o pessoal quis montar a banda também. Aí tá todo mundo montando eu sou guitarrista, sou baterista, eu vou cantar. E eu não queria ficar de fora. Falei, velho, eu quero participar também. E os caras, velho, sobrou o baixo. Nem sabia que se tratava. Então eu falei, então eu toco baixo. Foi o primeiro instrumento seu? Foi. Primeiro instrumento. Aí eu já colei com o pessoal da Hipnose e aprendi a tocar com o Daniel, que era o baixista da Hipnose. E aí já fui montar a banda. Quer dizer, na verdade, eu tinha uma banda antes mesmo de aprender a tocar. E aí o Pedro ia lá pra casa ver os ensaios lá. Eu comecei, tipo assim, na rua mesmo, né? Eu tinha o Ivan, né? Apelido Boquinha, né? Tocava lá na rua lá, tipo, ele aprendeu sozinho, cara, sempre foi muito Talentoso. Ó, velho, cara, pegava tudo muito com a cabeça muito boa, muito, tipo, autodidata. Ele aprendeu, eu ficava vendo lá e eu gostei. E aí, tinha um ex-cunhado meu, tinha um violão que ele levou pra minha irmã aprender, ela não aprendeu. Aí eu fiquei interessado, comecei a aprender um pouquinho, e ele começou a me ensinar na rua mesmo. Aí na rua lá a gente parava e falava, me ensina isso aí. Aí ele foi me ensinando, fui aprendendo. E aí eu vi os caras tocando, e ele também já começou a andar com a galera que tocava, né? O pessoal, acho que era da Amnésia, né? As bandas que são mais antigas, né? Amnésia, Anorexia. Hipnose. A Hipnose até que era mais dali de cima, né? Era meio Mas já tinha uma distância, mas eu não tinha contato com os caras, não. Eu tinha contato mais só com aqui. E aí eles falando muito, os caras falando do Caveirinha, né? Que era o guitarrista, que era ícone lá da galera, lá, cara, a galera gostava muito e tal. Aí eu fui falando, mostrando aqui lá, já tava começando a curtir um rock and roll, fui pegando. Uma luta, né, velho? O início é sofrido, mas... Aí com isso tudo, eu fui vendo os meninos ensaiar, né? O pessoal da banda do Daniel, né? Afeto. Não Afeto, né? Feto, né? A banda chamava Feto. É a banda que a gente montou pra todo mundo, sem ninguém saber tocar nada. E a banda ensaiava sem ninguém tocar nada, cara. Então era mais bagunça, era mais zoeira. A gente, em 2, 3 anos de banda, tocou uma música. Mas é a primeira banda, essa? Essa era a primeira banda. A primeira banda foi Afeto. Aí o Pedro ia lá Aí eu vendo queria montar uma banda, né, velho? Tinha gostado mesmo, queria montar uma banda. E aí eu chamei o Daniel, falei assim, vamos montar uma banda ali, no estilo mais ou menos punk rock, que era mais, teoricamente, mais fácil, né? Porque os outros estilos de música a gente conseguia. E a gente começou a tocar lá, ele e o irmão dele, o Ronaldo, né, o Puff, né? O Rony, né? Geral conhece aqui. A gente começou a ensaiar lá na casa dele, a gente foi desembolando, comprando os negócios, aí
num dia lá a gente achou o Baku, né? Não, na verdade eu tava ensaiando na casa da minha mãe. A propósito, obrigado, mãe, por ter a paciência com a gente lá, não sabia tocar nada, a gente ensaiando em casa. Nossa, é ruim, mano. Nossa, a gente era muito ruim. E o pessoal ia ver a gente, do mesmo jeito que a gente ia ver os outros ensaiando, o pessoal vinha ver a gente ensaiando também. Aí o Baku, o Denison, foi ver a gente ensaiando lá e eu ia cantar. Uhum. Eu não sei cantar, mas eu ia cantar. E o Baku começou a cantar e falou, velho, agora você tá na banda. E foi daí. Começou com Aí foi Beabá. foi Beabá do Raimundos. E aí. a primeira música. Não, mas teve, assim, você falou que seu irmão então também tinha essa Foi influência. aprendendo, foi daquele mesmo rolo. Mas teve alguma influência familiar antiga, pais, de vocês não teve nada disso, né? Depois que eu aprendi a tocar, meu pai falou que sempre quis tocar, mas nunca, não veio dele. Ele nunca me incentivou assim, nunca foi. Eu aprendi a tocar foi porque os meus amigos estavam tocando, eu não queria ficar de fora. Também não tive, não. Depois vai aparecendo, né, fulano que fala que tocava, que não sei o que, mas assim. Eu No fui na início- rua mesmo, completamente na rua. Por causa que a galera escutava muito rock and roll, né? Os heavy metal, eu falava, nossa, esse negócio aí gostei disso aí. E aí foi indo. Acho que é a época também, né? Aquela época foi muito boa, né? Muita banda surgindo e você vai olhando aquilo ali, a cena tá legal, você, não, velho, esse negócio é Tem que interessante. participar, né? O pessoal era mais audacioso, né? Não tinha isso? A gente não tinha muito medo, não, né, cara? É. A gente não, todo mundo tinha medo. A gente encarava uns eventos, encarava, A gente era novo também. pegava prestação. A gente acabou de fazer uma idade, aí ia lá fazer A prestação. gente é- Financiavam Jennifer, que foi meu primeiro baixo. É. Baixo Jennifer, que eu tenho até hoje, até tá lá hoje lá, guardado lá é. na casa do Pedro lá. E pagando suado, foi fácil pagando não. E na cara e coragem. Aí depois dessa banda, eu vi a outra banda. Aí depois veio Guns, Então, na A verdade, primeira- essa banda, a primeira banda, a gente chamava Biovolt, né? A primeira é Biovolt. Feta era minha banda sem o Pedro. Que era eu, o Matheus, O Erley o Erle, o Felipe Denis. Zanetti e o Denis. Baku. O Baco tocava guitarra. Nossa, o Baku tocava guitarra. Tipo isso. Aí depois, enquanto eu tava na Feto, eu comecei a tocar com o Pedro, a gente montou a banda. A gente foi. Não tinha nome, a gente baseado no desenho. Beyblade, que a pessoa até Biovolt. nome bom. Mas não era bom. Mas ficou, né? Mas ficou Biovolt. Aí era eu, Pedro, meu irmão, o Rony, o Puff, no caso, Baku. e o Baku no vocal. Aí depois surgiu depois a gente fez os primeiros shows, né? A gente tocou nos Rock in Rua, cara. O Rock in O Rua primeiro também show nosso foi no Rock in Rua. foi no Rock in Rua. Então, da primeira banda, tem uma história engraçada que vocês vieram, não? Aconteceu alguma coisa? Além dessa da gente não saber tocar nada, Essa é bem engraçada. essa é muito engraçada. Aconteceu alguma coisa inesperada lá? Que vocês, pô, ficou pra memória essa aqui. Cara, tem sempre a história dos ensaios. A gente não tinha equipamento, então a gente dividia os equipamentos. As bandas, uma banda tinha uma caixa, outra banda tinha uma caixa, então a gente juntava tudo para cada um ensaiar. E a gente tinha uma caixa, um Watson, LL 140, que pesava É o Watson, e a gente também tava com uma LL emprestada. LL da 100. Ciclotron, né? Na Ciclotron, o Watson e o Ciclotron é a mesma. É a Aí mesma a gente coisa tinha uma também. LL 100 que meu pai pegou emprestado com um cara do bar lá. Mas Pra mim essa que a gente carregava daqui, Era uma Watson gigantesca. gigantesca. Ixi, e a gente ligava tudo nela, lá, tudo. Um baixo, duas guitarra e dois vocal. Até tudo na aí caixa. você tá tocando, tu tava interferência de rádio, do nada pegava um rádio aí. E a gente era todo mundo ferrado, duro. Então a gente pegava essa caixa aqui, no final do Bom Jesus ali, quase no final do ônibus, e a gente subia pra cá do Pedro, lá no Pedra Azul, perto do EPA, a pé, carregando essa caixa. Todo domingo de manhã era essa luta. Todo dia. Hoje a gente acha graça, mas na época Tinha graça era- não. não tinha graça. E eu não recordo que você falou isso. Vocês se conheceram foi através, então, da banda? Não, ele é meu primo, mano. Você é primo, cara? Sou primo. Vixe, eu não sabia, não. Crescemos É, a junto gente desde cresceu junto. criança. Então a gente deu uma afastada, mais ou menos assim, da vida, né? Que é normal, com o tempo passou. E E a aí do música nada eu juntou nós. comecei a frequentar, voltar a ir lá mais neles, Foi trocar nos shows ideia. no Matriz que você começou a Não, falar não, com nós. aí a gente foi antes, aí vocês já tá começando a cena e tal, aí eu fui lá, a gente foi começar a trocar ideia, eu fui ver os ensaios seus lá, e aí a gente começou Aproximou de novo. aproximou a questão mais, mas somos primos, Desde criança. né? A gente tem vergonha de assumir isso aí, então. É, tem jeito, né? Família. Família, né? Mas a gente, desde criança que a gente convive. Aí depois disso, teve. Então, foi o primeiro show foi no Rock in Rua. Foi.
E aí, qual que foi a... Muito bom, né? Doideira. Muito bom. Foi o primeiro Rock in Rua? Não, não. O primeiro Rock in Rio quem tocou foi Afeto, que eu lembro. Foi lá na pracinha. Não, esse não era nem Rock in Rio, era Nem era rock, Rock in Rio. Nacional Rock Scene, velho. Ah, tá. Mas o primeiro Rock in Rio nós tocou com a Ah, Billvolt. Billvolt. Billvolt, ainda Nossa, chamamos o Guilherme pra Guilherme cantar. pra O Hell cantar e o Ricardo tocou com a gente também. tocou uma Ricardo. música. Né? É. Tocou. Não, velho, a gente é muito louco. A gente mandou até Blink-182, velho. E Com o Pedro cantando. Eu cantando, né? Que beleza, né? É, mas o show foi É. incrível, cara. Tipo, Pra gente é um marco, né, velho? É de diferente, equipamento, né? a gente nunca sabe. Sabe? A gente não sabia que era uma mesa. E lá não só tinha uma mesa, tinha um cara pra cuidar da mesa também. E a gente ficou Outra totalmente. realidade, né? Retorno? O que é retorno? A gente, crianção, tocando aquilo ali, um palco gigante. A gente montou a estrutura e a gente teve que dormir lá pra evitar roubo, essas coisas. A gente dormiu lá no palco pra poder tocar lá no outro dia. E, velho, nos divertimos, né, mano? Acho Muito. que era muita intensidade, muita alegria fazer isso. Pra gente era tipo o ápice, mano. É a mesma coisa de você chegar jogando bola no terrestre, terra a vida toda e jogando no jacaré. Parece que naquela época nós éramos mais corajosos, né, pra fazer as coisas, né, cara? A gente não vê mais, muito isso agora, né? A gente não vê essa. Hoje em dia a gente se prepara muito pra poder tocar. Antes a gente não, a gente já vão tocar e Mas assim, eu acho que a cena hoje é mais exigente, cara. Eu acho que antigamente a gente era mais assim. A galera era mais empolgada. É tempos diferentes, né, velho? Outras prioridades e tal. Então a galera era mais empolgada, então qualquer coisa, mano. Ninguém parava, pelo menos eu lembro assim, só os caras mais técnicos, né, velho, que conhecia mais, que ficava lá no palco olhando a galera. Nossa, esse cara toca bem ou mal, isso aqui. Isso. O resto, ele tava tudo no meio do mosh, mano. Rodando, dando porrada um no outro, e aquilo ali era maravilha. A gente saía de bonde pra ir na época do Mafunfo. Se as bandas eram boas ou ruins, a gente queria saber que a gente tava no meio, porque era uma diversão, né, velho? Era uma diversão. Era um estilo de vida pra gente aquilo lá, né, velho? Então, assim, eu acho que é por causa do tempo e também, assim, a gente não tinha não era muito exigente. Aí quando você vai aprendendo, tipo, aí que você vai começando a aprender mais, a entender um pouco mais, seu ouvido fica um pouco mais seletivo, aí você começa a ficar um pouco mais crítico, né, em algumas coisas. Não sei se pra vocês foi dessa forma, mas pra mim foi assim. Aí quando mais você vai aprender, você vai ficando um pouquinho mais seletivo pra algumas pessoas assim, não, velho, isso aí. mais chato também. Aí você vai, esse cara. Que é até quem. Eu vi um cara falando isso, acho que foi o Cacau Santos falando esses dias, que o cara chegou pra ele depois e falou assim: não, velho, você toca muito, mas o Roger Frank toca mais que você. Aí, tipo assim, a galera pensando em detalhe pequeno, que a gente não pensava. Ah, nossa, o Cacau Santos é um monstro. Aí o cara chegava, não, mas fulano toca. Não, cara, a gente não preocupa, a gente só ia lá curtir, se divertir. E também era amizade, né, velho? Então, assim, a gente, pô, todo mundo incentivando. Mesmo que às vezes por fora falasse, nossa, esse cara é ruim demais. Tá foda isso aí. Mas o cara ia na alta, né, velho? Cara, a gente foi em muito show ruim. Matriz, então a gente via Nossa, muita Matriz tinha banda ruim. Mafum também tinha muita banda ruim. Muita banda ruim. A gente Ou tava falando lá. hoje, né? Mas na época a gente tava no meio do morte, que nem sabe. Não, na época nós tava curtindo e mesmo assim ainda falava que era ruim. Depois dessa banda Bivolt, vocês vieram outro. A Dranzer. Então, a troca foi porque meu irmão, velho, ele vai ver isso aqui, Dá trabalho. ele sabe que eu amo ele, mas ele era difícil Dá demais, trabalho, velho. mano. Ele não ia ensaiar pra soltar papagaio. Ele fingia que tava passando mal, a gente chegar na rua e tava jogando bola. Ele era difícil. Então a gente não conseguia tirar ele da banda. Então a gente montou uma banda sem ele. A gente montou uma Deu banda problema. com todos os integrantes, menos ele. O Ricardo, O Ricardo fazia foi pra participação bateria. com nós, virou nosso baterista. E aí nós montamos a Dranzer. Era Daniel, né? Eu, o Bacu e o Ricardo. Ficou só sem. Aí o André veio. Chamamos o André O pra André tocar veio tocar com guitarra. a gente, tocar guitarra. E aí a gente tirou meu irmão da banda. Tirou não, a gente montou uma banda sem ele. Aí ele veio até tirar satisfação com a gente mesmo. A gente falou, não, Comigo ele tirou satisfação. comigo ele falou. Depois a gente trocou uma ideia, assim, mais velho, ele também, depois de um tempo, ele foi pra igreja, né? Se entregou ao Senhor, e ele veio trocar uma ideia comigo até um tempo atrás, pedindo perdão por tudo aquilo. Assim, não é que ficava, parece no coração dele ficava uma mágoa, eu ficava chateado, mas assim, pra mim tinha passado, águas passadas. Mas a gente trocou uma ideia, ele falou, não, eu te pedi perdão por aquela situação. Mas é porque, cara, eu sempre fui muito chato, velho. Eu sempre fui muito chato com banda. Daniel E sabe, continua. continuo chato, né? Mas hoje eu tenho mais paciência porque eu sou mais velho e o público que eu mexo hoje na igreja são mais jovens. E Então tem que bater ter da um pouquinho. cadeia. Você tem que ter um pouquinho mais de trato com as pessoas. Mas eu era muito chato. Então, assim, eu exigia, velho, dedicação.
Não era para que as pessoas fossem profissionais, que eu mesmo era limitado, até hoje. Mas eu queria que a parada fosse um pouco melhor. Eu queria compromisso com o ensaio. Porque às vezes o cara vai chegar, você marca o ensaio, vai ser esse programa, né? Então, o ensaio 8 horas da manhã no domingo não é fácil pra ninguém, né? Aí você ensaia, tá programando o ensaio, faltando 10 minutos pro ensaio começar, velho, eu vou não, tô passando mal. Ou vou não, não sei o que, tem que sair com minha namorada, vou não, não sei o que. E aí isso me mata, velho, isso me matava por dentro. Então, assim, aí foi indo. Não é que, tipo assim, aconteceu uma vez e a gente tirou. Foi indo, até chegar um ponto que fica insustentável. Que você se mexe com banda, você quer avançar, mano. Aí chega um momento que você fala assim, cara, pô, tá sendo meio que a âncora que tá. Não que tá sendo uma âncora, né? Falar assim fica até ruim. Mas tá sendo um ponto que tá sendo desconexo. Então, nós temos que tomar uma medida, né? E aí foi essa, cara. Não é a melhor possível, às vezes a melhor coisa é o diálogo, mas também nós também éramos novos. E aí a gente às vezes não vai ter o trato da conversa, né? Hoje é mais fácil. Falar assim, cara. Não, mas meu irmão era difícil de conversa. Tem isso também. Estourado, ele não conseguia Era muito dialogar. brigão. Pô, então a Muito gente brigão. preferiu ter essa. Tava esquecendo, velho, um fato engraçado do show nosso lá no. Lá no. Aí, Luiz, Já. você vai lembrar disso. A gente fez um show lá no Eldorado, lá. Como é que chama que é a casa lá? Numa funfa. É Mafunfo. A gente fez um show lá e rolou uma briga generalizada lá, cara. E a gente em cima do palco. E o pau quebrando, velho. Brigando, era o John? Como é que chama aquele menino lá? Eu não faço ideia do que tava rolando na briga, não. A gente tava tocando e de repente, velho, briga pra caramba. A única coisa que eu consigo lembrar da briga é o Luiz Otávio. Segurando cadeira pros caras. Os caras iam dar cadeira no outro, ele pegava a cadeira de um, a outra ia dar cadeira dele, pegava a cadeira de outro. Ele tava igual um Homem-Aranha, só segurando cadeira. E isso aí foi da época da Biovolt ainda, meu irmão tava na O banda. Luiz Otávio, ele fez parte, então? Não, Luiz Não, Luiz era nosso sexto só acompanhava, integrante. Luiz né? Otávio é um outro que a gente quer... É irmãozão nosso. Esse cara aí é diferenciado. É. Mas aí, assim, com esse problema que a gente teve, né? Aí a gente montou a banda e tal. Aí ele também montou a banda, a gente tentou dar uma força pra ele, mas parece que não deu certo. Então foi muito isso. Na época a gente tomou essa decisão de tirar dessa forma. Pode ser que hoje a gente tentaria uma conversa, mas igual eu falei, ele era muito esquentado. E assim, nós muito tranquilo, o Daniel é muito tranquilo, mano. Muito tranquilo. O Baco também tranquilo. Então, assim, a gente evitou o problema, fugiu desse problema. Aí a gente monta a Biovô, a Dranzer, e a Dranzer a gente vai daí mais um tempo. A Dranzer já tinha uma pagada um pouco mais profissional, a gente compunha mais, tinha música própria. E essa época, eu nem sei que época é essa, né? Que é 2000? 2002? Esse é o problema, eu sou muito ruim com essa questão, velho. Eu fico tentando lembrar. É ali próximo 2006, ali, né? Que é 2006, um pouco antes. É mais ou menos nessa quebrada aí, velho. Foi isso, é pré-desabafo também. Foi na mesma época, na verdade, era o Zoeira Sério. Na época do Zoeira Sério. É isso que eu falei, é pré-desabafo, essa época da Dranzer. Pode ser ali em meados de 2004, 2005, nessa linha aí. Porque aí daí pra frente eu vou tentar lembrar mais pelos meus empregos, né? Então, assim, eu lembro que no desabafo, provavelmente a gente deve conversar sobre isso, eu já estava trabalhando no frigorífico. Então ali eu Mas na Dranzer você estava no frigorífico então, também. Ensino médio. Ensino médio. Você estava lá no SEASA. Já que você tocou nesse assunto, você entrou que você estava na Dranzer ainda. Você entrou na Dranzer. Então, o que eu falei assim, porque cada banda dá uma experiência. Cada banda é diferente da outra, né? Diferente, cara, é diferente. E essa diferença, você sentiu uma diferença? Primeira diferença, eu comecei a tocar baixo, né? Eu tocava guitarra, fui tocar baixo. Nós chamaram o guitarrista pra tocar baixo na desabafo. Eu acho que foi o Juninho que falou comigo, me convidou. Foi você, Juninho? Acho que foi o Juninho que convidou. Acho que foi o Juninho, cara. O que eu descobri foi o Japim que tinha convidado você. Não, acho que foi o Juninho, foi o Juninho. Não vai ter culpado, não. De ter chamado o guitarrista. O Japim eu não conhecia, não, velho. Conhecia no desabafo. E aí eu comecei, nossa, velho, não sabia nada de baixo, coitado dos meninos, né? É culpa deles, eles que me convidaram. Eu gostava muito de banda. Toda hora que encontrava alguém, eu montava uma banda. Toda hora, assim, é igual time de futebol. Toda hora que encontrava alguém, eu vou jogar no seu time. Por isso você montou um estúdio em casa, porque a gente sabia que você tinha tudo, velho. Aí não era nem desculpa, né? É isso que eu tô falando. A gente era muito intenso. E, cara, eu tive alguns problemas de pegar emprestado as coisas com as pessoas, né, velho? Às vezes, a pessoa não queria emprestar, dava umas desculpas meio esfarrapadas. E aí isso me feria muito, sabe? Tipo assim, eu não ter. Aí eu comecei a desembolar minhas paradas. Aí, beleza. Aí eu consegui comprar a pedaleira, né? Que eu pegava emprestada. Aí um dia o cara deu uma desculpa meio assim. Eu falei assim, velho, tá bom, beleza. Eu prefiro que fale, eu não vou te emprestar não, porque é meu, não sei o quê.
Aí a pessoa deu uma desculpa muito esfarrapada, falei assim, vai você tá vendo uma coisa? Vai dar não, fui comprei. Aí caixa, a mesma coisa, vai pegar emprestada, aí começa, Zé, não sei o que e tal, dando volta. Aí eu fui comprando. Aí, tipo assim, como eu falei, eu sou intenso. Aí eu fui comprando, aí a gente. Aí eu lembro que os Manel tava trocando as espumas do estúdio, eu peguei as espumas do estúdio que eles deram lá, colamos lá em casa. A gente trocou ideia com minha mãe, velho. Minha mãe, cara. Nossa, um beijo pra Beth. Minha mãe, assim, sem brincadeira, não é uma das pessoas, melhores pessoas que eu conheço na história, velho. Ela viu lá e a gente falou assim, não, mãe, deixa a gente usar o porão. Aí a gente foi lá cavar o porão, Nossa, tirar, tipo assim, tinha que tirar, porque o porão era, vamos supor, uma altura assim, a gente não conseguia ficar nem em pé. a gente Aí falou via assim, não, até nós vamos arrumar pra gente ensaiar. A gente deu umas 4 picaretadas lá. Não, a gente Não ficou o tirou dia nada. inteiro, não tirou Tirou terra. nada de terra. E acho que ela viu isso, que a gente gostava, ela foi dar uma força pra gente, pagou. E os Contratou caras os pedreiros, já cara. começou a mexer lá, sabe? E a gente começou a montar. Aí depois foi colocando as coisinhas, até pra guardar as coisas dela, aí foi colocando espuma. Acabamos com o porão, né? Aquela espuma só solta poeira aqui lá. Se a gente não tem problema de respiratório hoje, é graças ao Senhor, porque o resto. Não, mas eu tenho, então. Você já tinha, né? Você já tinha. Ah, gravou. Só não agrada. E aí a gente montou, e a gente foi comprando as paradas assim aos pouquinhos, né? Eu fui comprando. Aí depois dessa treta do Rony que a gente teve, né? Do meu primo, eu fui comprei a bateria e falei assim, não, tá bom, mano, vamos resolver esse problema. Pega sua bateria aí. Fico com a bateria, eu vou. Porque a gente foi tocar no batalhão da polícia que você trabalha na Contex. A gente foi trocar lá, perdemos o pedal da bateria. O bumbo. Pedal do bumbo. Não valia nada, velho. Era todo emendado. Mas ele ficou com raiva, tal, da situação. Aí eu falei assim, não, mano, tá de boa, fico com a bateria. Daí eu vou comprar. Eu fui comprar pra mim. Fui lá, comprei uma Mapix lá. Eu só não tinha prato. Aí a gente foi, juntou, né, entre nós, compramos pratos, Foi um aí jogo de prato. jogou outro lado e a gente foi sair tudo lá. Aí minha mãe que deu uma força pra gente, coitado, né? Sofreu. Ela e minha irmã. Luciana Ela e minha irmã também sofreu, guerreira. estudando pro FMG, faculdade, esse negócio. E 8 horas da manhã no domingo nós fazemos barulho lá. Aí eu comprei. Aí depois de um tempo a gente foi conhecendo um ao outro, né? Eu conheci esses do Zoeira Sério por causa do Henrique, que tocava com vocês, né? Que tocava baixo também, que era baterista e tocava baixo. Aí depois acho que se montou o desabafo. Depois Você nunca pensou em chamar um baixista, não? Chamaram um baterista, chamaram um guitarrista. De Matheus. O Matheus tinha, acho que parado, né? Não, mas eu tinha saído, aí nós precisava de um baixista. Aí eu Nós tava comecei com procurando. vocês, aí eu comecei tocando lá. Só que aí, igual eu tô falando, eu ficava chateado que eu não tava no nível dos caras, velho. Eu falei assim, não, vou fazer aula. Eu comecei a fazer aula de baixo. O cara só fazia aula lá na Pro Music, lá subindo lá na Savassi, lá, sabe onde que é, sabe? Lá em cima, depois do pátio. Eu saía do frigorífico e ia lá de noite fazer aula. Lá eu fui aprender, aí eu fui aprendendo um pouco mais, né? Fui aprendendo a forma de tocar certo, né? Sem ser que, tipo assim, conseguir entender, acompanhar o bumbo. Às vezes ali tem uma pegada melhor, né? A pegada de tocar, assim. E aí eu fui aprendendo, eu comecei a tocar com vocês. Aí foi um tempinho bom também. Eu falei no começo lá, porque dá experiência, né, pra gente. E cada banda você tem uma experiência. É diferente. Era diferente o desabafo, porque vocês já tinham. Porque os meninos já tinham um pouco mais. O Júlio já tinha experiência, né? Vamos chamar que a banda que vocês tocaram. Clandestino? Clandestino, o Júlio já tinha. Isso. O Júlio era referência pra nós. O Júlio tá ali, louco. nossa, você tá doido. Eu não sabia que os outros meninos tocavam, mas eu sabia que o Júlio tocava. Então o Júlio, eu lembro que tipo assim, a banda já tinha uma organização, os caras já eram mais organizados. Tipo assim, até tinha uma questão mais midiática melhor, né? Então vocês sabiam divulgar. Aí eu sempre fui um cara que observei muito isso, velho. A Bíblia fala, né? Observar tudo e reter o que é bom. Eu ficava observando, cara. Eu falei assim, não, aquilo ali, cara. Aquilo ali pô, os caras têm uma organização, os caras têm uma postura de palco, os caras. Por que isso? Eu nunca. Quem falava um pouco disso era os Manel. A banda dos meninos, eles falavam um pouco disso, que eles parecem que tinha visto mais, teve muito contato com a. Tinha outra banda, velho, que o João. Será que não é a mesma? Não que o teu fã tocava, o baterista, como que chamava, velho? Esqueci o nome dele, velho. Giovanni, E Giovanni, é a mesma banda? Isso. Então, os Manel teve muito contato com essa banda e eles já tinham essa visão. Aí eu via vocês assim, eu falei assim, nossa, cara, tem uma parada diferente. Aí eu pegava isso, trabalhava e também tentava levar pra lá. A experiência é diferente. Isso me fez crescer demais. Mas continuei chato do mesmo jeito. Não, o Pedro entrar na Desabafo foi umas coisas que fez ele sair da Dranze. Porque ficou muito chato. Hoje a gente reconhece que ele tava certo, né? Mas na época a gente nunca ficava pé da vida falando, velho, Dom Pedro tá uma bosta. Ele ficou muito exigente, muito chato e não tava errado. A gente chegou até a tocar com vocês no evento do Motoclube. Motoclube lá. A gente tocou um show junto com vocês.
Foi lá naquele. Velho, eu não lembro onde que eu Longe. Num lugar esquisito. Eu não lembro onde que era. Mas vocês tocaram? Floramar. Será? Floramar. Eu lembro. Eu sei que nós alugamos uma Kombi e fomos pra lá. Foi lá. Mas aí o Pedro entrar na Desabafo meio que fez ele sair da Dranzer também. E o coração do pessoal da Dranzer ficou baqueado, não? Fica Ficamos sempre, demais, cara. velho. Hoje a gente, igual eu tô falando, hoje a gente entende o nível de profissionalismo que queria trazer pra gente. Mas na época. Eu não saí por causa do Desabafo. Eu saí, tipo assim, por um. Porque você cresceu musicalmente. Velho. Assim, e Mas não na é os época- caras desprezando os caras de forma alguma, que os caras é meu irmão, velho. Mas assim, foi uma decisão. Também não tem muita justificativa. É uma decisão de vida que eu tive, que pra mim, naquele momento, fez sentido, né, velho? Então eu fui. Mas sem desmerecer os meninos nem nada, velho. Assim, eu fui. E também não sei se fez bem pra eles, né, velho? Beleza, tá aí, continua Dranzer bombando aí. Mas eles voltaram também, eles voltaram mais exigentes também. Vocês voltaram, tocaram depois, estavam bem melhores. É porque com a saída do P da banda, sobrou pra mim esse cargo de, tipo assim, de líder. E eu comecei a ficar muito chato também. Exigente, muito chato, exigente. Mas tem que ter um cara, velho. Tem que ter. De se deixar assim. Não vai, não, mano. Tem que ter um cara, sempre tem uma pessoa que pega mais firme, velho. Porque senão, se deixar pelo bom senso de todo, mano. Cara, não vai. eu acho que a última coisa que a gente tá preocupado, não Pedro, era com música. A gente ia pra cá do Pedro, passava um som que era legal, Jogar videogame, e jogava videogame, almoçar na minha casa, né? e almoçar, serrar a boia da Beth. Sem contribuir com nada, né? Com nada. Nem um centavo. Nem um viu, real. pessoal? Nem R$1. E a gente ia e voltava a pé. Então, isso era o Era um rolê lazer, do final de semana. E a gente ficava feliz com isso. Pra gente tava bom aquilo, mas o Pedro já tava com uma visão diferente. Porque via vocês tocando, via vocês apresentando. E a Dranzer simplesmente tava estagnada. A gente tocava de rock and roll em rock and roll. A gente ia fazer um show por ano. Que era rock and roll em rock and roll. Depois disso, o Pedro saiu e entrou quem? No lugar dele. Aí eles fizeram a montagem, né? Eles pegaram o Rony. O Rony Chegou foi pra aí. bateria, o Ricardo foi pra Pra guitarra. guitarra, o Baku começou a tocar guitarra também. Não, na verdade, o Rony não chegou a voltar. Ele fez só participação. O Ricardo continuou na bateria, o André de guitarra, o Baku começou a tocar guitarra também, e eu no baixo. Aí o Baku cantando junto comigo. Aí ficou essa formação durante o tempo. Então, formação, você esqueceu. O Matheus não era cantor, um negócio assim? O Matheus, ele fez umas participações com a Não gente. foi, ele entrou. Até a gente até tentou, mas não encaixou muito bem, não, na época, assim. Ele até fez um show com a gente, não fez? Fez, a gente tocou com o Skin Doll no Toriba ali, cara. Ele fez assim, mas assim, não... Vocês tocaram, foi doideira. Eu já tava com os meninos lá. Acho que eu tava com vocês já tocando. Já Foi tava. verdade, a gente esqueceu do Matheus que fez tocou, vocal né? com a gente. O Porque Guilherme também fez uma época, né? É porque a gente tava querendo tocar umas coisas que a gente não tinha um alcance vocal pra fazer. O Baku, ele tinha uma linha de vocal. É os gritos, né, da época dos New Os né? drives. A galera A gente queria Não, tocar mas- Papa Roach, queria tocar Linkin Park, queria tocar Limp Bizkit e a gente não conseguia. não conseguia. Só trem fácil. Ó, sim, Na época você nem via. Na época você. Hoje que eu fico pensando, cara. que loucura. Sabe tocar música, às vezes os caras tocam guitarra de 7 cordas e tal. Você tentava tocar lá, você afinava, descia a afinação da guitarra, a guitarra ficava toda bamba. Um som assim que. Nossa senhora. A Zoom 505. Que assim, hoje em dia você vê assim, fala, é muita loucura, velho. Muita loucura. Mas a gente tentava, a gente gostava. Aí o Matheus tocou um tempo, mas não foi muito tempo assim, não. Foi coisa rápida, assim. O Guilherme também foi a mesma coisa, foi muito rápido. O Guilherme foi muito mais rápido. O Matheus, a gente chegou. É que na época começou a ter aquela. A moda de 2 vocalistas, né? Aí a galera começou a ter 2 vocalistas, grande parte, né? Muito por causa do Tia Anastácia, eu acho, né? E a galera começou a ter 2 vocalistas, a gente achou legal. Tem também. Começou a família Tirinha aí. Aí a gente acabou tirando o Matheus também no percurso. E depois aí o Pedro montou uma banda, a Doblecô. E eu continuei na Dranze. Eu continuei meu projeto com a Dranze. E depois o Pedro me convidou pra ir pra Doblecô. A Doblecô a gente tava começando, não. A gente não tinha uma galera específica ainda. Era Tava só eu, uma ideia. o Guilherme, E o Akira. e aí a gente tava conversando com uma. É um rolê grande, até chegar no. Você vai demorar, tá no desabafo ainda. Eu gosto de falar muita coisa, nós somos desabafo. Ó, Acho que depois do desabafo que vai vir a Doblecô. foi. A Isso. Dranze a gente chegou até a fazer gravação também. É igual a gente chegou. A gente tinha muita composição própria. Chegamos a gravar, tem no YouTube ainda. Outro dia eu tava revisitando, vendo lá.
Muito corajoso a gente ter gravado aquilo ali. É bom, nós... Mas tem um registro, cara. Tem um registro lá. Foi uma vibe legal também. Mas desabafo na época foi. Ah, eu experimentei umas paradas que eu nunca achei que experimentar, né, velho? Sair do bairro pra tocar nos lugares mais longe, igual a gente tocou no encontro de motociclista lá em Igarapé. A gente foi uns lugares assim que eu curti demais. Tirando a boate, né? A boate pra mim foi o mais difícil, né, velho? Boate, tocar. E tocar, velho. Não, porque a galera não tá propícia, tipo assim, não tava interessada no rock and roll ali, a galera tava interessada em curtir. Então a boate, pra mim os mais difíceis, boate e o Mineirinho. Acho que tem uma foto com você no Bad Rock, né? Acho que era tipo uma boate, né? Bad Um Rock, negócio uma foto com você assim. lá. Uptown, velho. Acho que é Uptown. Mineiríssimo. Mineiríssimo, a gente tocou na festa do Bochecha lá, os caras mandando nós até descer do palco lá, velho. Nós tocava muito em festa. Festa particular. E aí a gente tocou nesse aí do Mineiríssimo, foi osso. Nossa, eu fiquei nervoso demais, cara. Porque o Mineiríssimo nós ia gravar. Não, o que aconteceu? Tem uns caras que a gente começou a colar com o pessoal da turma do Bochecha, um negócio assim. Aí os caras começaram a convidar nós. Aí teve, eu acho que um aniversário lá no Mineiríssimo lá e chamou a gente pra tocar. Eu não sei se você tava na época. Acho que não, esse não, já tinha saído. Aí chegou lá pra tocar e, tipo assim, tava rolando funk daquele naipe, a festa do estilo dos caras, né, velho? Aí na hora que a gente subiu pra tocar, a gente foi tocar rock, os caras, já começou uns caras lá de baixo. Vai tocar rock aqui não. Aí eu já, tipo, nossa. Aí nós tocamos, acho que, não sei quantas músicas, foi muito pouco. Mas eu fiquei, nossa, esse dia eu fiquei com raiva demais. Eu falei assim, eu nunca mais subo nesse negócio. Tá doido. Mas eu, com os caras, eu fiz isso. Nossa, tá doido. Eu toquei com Skin Doll, eu gostava demais de Skin Doll. Gostava demais dos caras. Os caras Achava muito bom. Outro nível. Aí com vocês também eu comecei a ver umas bandas também já escalonando nível. Aí a exigência fica mais ainda. É chato. Aí depois disso, a dança ficou, aí você montou a outra. Depois de muito tempo, né? Acho que depois que o desabafo acabou, depois que eu saí. Não, o desabafo de um tempo, meio que acabou. Aí que eu fui começar a montar a Double Echo. Mas a dança. A dança continuava. Com o show anual no Rock em Rua. Naquela pegada. Era sempre. Eu toquei em praticamente. Tirando essa agora que retornou, eu toquei em todas as edições do Rock em Rua, cara. Todas. E isso porque a gente era o que a gente tinha de show só. Parabéns, né? Que a gente nunca tocou. Salve, Marquinhos. O Marquinhos, o Marquinhos, assim, ele sabe que. Nossa, sou amigo dele, que tem hora que na época pra gostar dele era difícil, viu? Ele sabe que ele é duro. Não, ele fez na galera. Mas, cara, Cara, muitas vezes era... Mas tinha meio que às vezes a galera tinha um pouquinho meio que ciúme, inveja, né, cara. da cena. Quando você vê a galera galgando um negócio maior, buscando. Aí, tipo assim, você tem duas opções. Ou você se motiva com aquilo, ou você começa a criticar. Então, tipo assim, a galera começou Muito a pegar mais no fácil pé, criticar, os caras velho. estrelinha, não sei o que, tipo assim. Até eu mesmo tive o tempo de criticar. Mas aí, tipo assim, quando eu entrei, eu comecei a ver, não, os caras querem uma parada diferente. Então, assim, com os caras, eu já tô vendo aqui. Eu lembro que eu acreditava demais nisso, mano. Eu acreditava demais. Eu acreditava que o desabafo ia vingar muito. Tanto que eu lembro. Nossa, meu tio ficou com raiva demais disso. Meu tio chegou com a carta da Fiat pra eu trabalhar na Fiat. Só que Fiat normalmente é segundo turno. E a gente tava tocando direto, quase todo final de semana tinha show. Aí eu falei assim: não, velho, vou continuar. Eu preferi continuar no frigorífico, puxando carrinho no Ceasa, lá naquele açougue lá, com a expectativa que se der certo, eu não tinha que abandonar uma parada, tipo um serviço daquele. Aí eu falei assim, não quero saber. Não. Era até sobre isso que eu tava esperando aqui pra gente conversar, cara. Se em algum momento ardeu assim dentro de você, você falou assim, cara, isso vai dar certo, é música mesmo que eu quero, porque no trajeto aí, né, cara, a gente vai tendo umas decepções, vai vendo, tem alguns integrantes que o próprio cara já mostra que ele não quer nada com música, só quer, só tá lá no palco lá em cima lá e tirar uma onda, né, porque se dedicar não acontece. Mas então, teve isso com vocês durante essa... E com a Doblecô e com o desabafo, eu achei que ia. Mas vai muito do sonho da pessoa. Eu nunca tive o sonho de multidão e etc. Eu tive sempre o sonho de ter uma parada gravada, registrada, sabe? Eu sempre tive muito esse sonho, cara, eu quero ter uma parada que eu possa voltar, relembrar e tal. Então eu achava que com o desabafo a gente começou a estar mais próximo. Vocês estavam muito próximo da galera do Código B, que estava tipo, começando a aparecer aqui na cena aqui em BH, porque assim, em BH eles começaram a ser mais conhecidos. Não sei se eles são de São Paulo, não é um negócio assim? Eu não sei. Alguns
Mas começar a ser. Aí você estava mais próximo, aí eu falei assim, não, velho, tem uma oportunidade aqui. Com a Doblecô e com o Desabafo, eu achei que ia. Pô, vou viver disso. Mas não nessa intenção de, público grande, etc. Velho, eu queria ter um registro, eu queria ter uma banda legal, eu queria fazer aquilo que eu me divertia muito. Eu, assim, eu gostava demais, eu sempre fui muito intenso com essas coisas, então ali pra mim, eu falei, não, velho, agora vai dar isso aqui que eu quero. Aí depois, continuou a música sendo tipo assim, uma ferramenta pra mim. Hoje de outra forma, né? Você conseguiu algum momento, Daniel? Alguma banda que você. velho. Tipo assim, cara, essa aqui vai vingar, velho. A Drans, eu acreditava muito na Drans, tanto que o Pedro saiu, eu continuei tocando o projeto, acreditei muito também. Essa questão de oportunidade de emprego também eu recusei, porque eu falei, não, cara, isso aqui vai sacrificar e eu não posso. É o meu sonho. Diferente do Pedro, eu queria ser famoso, cara. Queria fazer show pra caramba, queria viver de música e acreditava muito. Tanto que as composições vinham muito de mim e do Pedro. A gente que era a mente criativa, criava os riffs. O Baku também escrevia muito. Só que a parte mesmo de pegar a música, colocar ela, estruturar, fazer o esqueleto lá, era nós dois. Eu acho que a gente tinha um pouco de mais maturidade musical. Que a gente conseguia ver o que aquilo poderia ser o refrão, poderia ser isso. Então a gente acaba acreditando. Quando você cria uma música e um refrão que você fala, velho, isso aqui o pessoal vai cantar. A gente, a letra do Pedro, a música chamada Uma Luz no Fim do Túnel, isso aí é tipo, a gente conseguia imaginar aquilo ali tocando na rádio. Então a gente acaba, claro que a gente vai acreditar. E com a Doblecô também, a Doblecô a gente tava muito bom, velho. Tava muito bom. Assim, das bandas que eu falo, eu gosto falando tempo, né? Maturidade. Então, assim, tanto com o Guilherme, que foi o baterista, com o Dinei, a parada já tava mais nível alto. Então, assim, os instrumentos já eram melhor. Eu já não tocava com a Ibanez Gil lá, antiga, eu já tava com a Fender, já tava com a caixa da Fender, pedaleira Pod HD 400. Então, tipo assim, o estilo do som já era mais encorpado, era mais, na nossa visão, né? Era mais profissional, a gente conseguia meio que bater de frente com as bandas no festival, tanto que nos festivais que a Sempre gente chegava fez, no a gente final. foi bem, então assim, eu achei que ia dar também. Aí a gente tivemos duas composições, né, que foi Tempo e Muito Além do Fim, foram as músicas assim, que a gente fez com uma gravação mais profissional, então foi um tempo legal, velho. Tem uma música que vocês gravaram que o Marquinhos passou pra gente. Nossa, ó, escuta aí, ele mandou pra gente. Falei, caralho. Tempo ou Muito Além do Fim, as duas. Qual que é? As duas foram programadas profissionalmente. A primeira que a gente gravou foi Tempo, porque a gente queria entrar no Festival do 98. De banda. Eu não lembro, a gente foi selecionado na primeira fase. Na primeira fase, não Eu lembro passamos que pra tava bombando na época a Gold Chip. Era uma banda antiga que chamava Gold Chip, dos meninos que estavam tocando Paramore, esse negócio. E a gente foi selecionado, a gente foi com essa música Tempo, que é uma música mais estilo de rádio. Baladinha. Só que aí depois a gente gravou Muito Além do Fim. A gente falou assim, não, a gente quer uma música também Nossa, com mais pesada. A gente gravou Muito Além do Fim. As duas, particularmente, eu gostei muito de gravar. Eu queria muito sentir essa vibe de estúdio, que é muito Cara, legal. gravar É cansativo, mas é muito legal. Não, sempre. Eu acho que esse foi o auge mesmo da banda, que foi poder gravar profissionalmente. A gente pagou um produtor, conheceu estúdios. Haja dinheiro. Estúdios incríveis. Produtor, a gente foi no Ocean, né? Que era o do Chris, né? Do Chris, um cara muito conceituado. Só que o estilo dele, ele que indicou a gente o Lucas. Pro Lucas. Que o Lucas falou, ó, esse cara é mais seu estilo. O Lucas, que é vocalista da banda Pense, era, né? Que ele não tá na Pense mais. E também, né, velho, acho que é Chris Simões que ele chama. É Chris Simões. Ele produz a galera, produz Jota Quest, eu não sei se produz, né? Mas gravou Jota Quest, o André Valadão, os caras. Aí, tipo assim, eu acho que o cara deve ter pensado assim, velho, vou gastar tempo não, né? Mas ele falou assim, ó, vou te passar um contato de um cara que é muito bom. Que ele aprendeu comigo, estudou, acho que ele tinha estudado fora, um cara muito bom que chama Lucas Guerra. Aí ele falou assim, esse cara tem essa vibe sua, ele vai pegar, vai produzir algumas coisas no meu estúdio, tanto que gravou a bateria lá e tal. E aí cara, esse Lucas Guerra também, que é muito bom, cara. Mas só que o Chris, ele chamou a gente pro estúdio dele, ouviu o nosso som, fez toda a parada, só que ele percebeu que não era a vibe dele. Mas ele teve toda essa sensibilidade. Era mais caro, né? Era muito mais caro. Era muito mais caro. Aí o Lucas cobrou um pouco mais barato, né? E entregou o que a gente queria. E, velho, é muito legal essa parada de ter um produtor. Ele foi lá, quis ver nosso ensaio, a gente tocou a música. Ele passou o ensaio inteiro ouvindo a gente, gravou. Chegou com a ideia dele, falou, ó, pra mim a música tem que ser desse jeito. E como foi a montagem dessa banda? Porque eu vi que era uma menina que cantava. Isso, o que aconteceu? A gente começou... Vou tentar lembrar desde o início. Tá.
eu comecei a tocar. O Marquinhos me chamou. A época que o Marquinhos converteu, desde essa época, ele começou a me chamar pra tocar umas paradas assim e tal. Vamos tocar esquiço, Rod Saron, Rodolfo e tal. Eu ainda tinha uma antipatia com o Rodolfo por algumas coisinhas. E aí, tipo assim, eu fui. Ele, não, vou tocar, vou tocar. Aí a gente começou a tocar. Aí começou a tocar eu, o o Guilherme apareceu, o apelido dele ele não Akuma. gosta mais, né? Mas como o Guilherme apareceu, falando que tocava bateria e tal, e a gente juntou o Guilherme, o Marquinhos, aí depois chamou você tocou com a gente. Chamou. Aí a gente começou a tocar. Não, mas só que quando eu entrei já não era o Guilherme mais, não. né? Era o Jefinho. o Jefinho. O Jefinho que tocava bateria não, já. peraí, deixa eu inverter isso aí. Pô, eu falei muita banda, velho, eu confundi. Eu sei que o Guilherme, eu fiquei sabendo que o Guilherme tocava bateria, a gente juntou, a gente começou a tocar, aí o Daniel apareceu, e eu chamei o Japinha pra tocar com a gente, o Akira, né? Esse aí foi uma banda que era assim, voltada para um tema mais Esse foi antes, aí depois eu entrei com o Marquinhos. Isso, aí depois foi com o Marquinhos. Foi aqui. Só inverter aqui, porque é muita banda, né? Mas foi isso mesmo. Aí eu conheci o Guilherme, ele falando que tocar, a gente foi trocando ideia. A gente foi montando a banda, aí eu chamei o Daniel, a gente começou, a gente tinha vocalista. A gente começou a ensaiar sem vocalista, ensaiar, passar as músicas ali na raça. Aí um dia a gente postou, foi no Pô, a gente pensou, a gente Facebook, né? a gente já tava mais ou menos com o som pronto pra colocar Só um não tinha vocal vocalista. já. E aí a gente falou, velho, vamos anunciar. É. Aí o Akira, É que tinha mais, o Fernando tinha mais tato aptidão pra com isso, redes né? sociais. Ele falou, aí a menina falou assim, eu canto nesse troço aí. Desse jeito, eu canto. Falou, vamos fazer o fazer teste. Aí a gente encontrou com ela, ela cantava bem, na época ela fez o teste, deu legal e foi. Não fizemos E ela teste com mais morava ninguém. longe, mano. Ela morava lá no Goiânia, Sabará. lá perto de Sabará. Sabe a BH que tem ali na... Bem na divisa. Então, ali. entrando ali, velho, gente, ela vinha pra cá, velho, de ônibus. A Trabalhava gente no saiu aqui McDonald's, da vinha pra Pampulha. cá de ônibus. Ensaiar. E depois ela voltava. Quando a gente podia, na época eu já tava de carro, a gente levava, o Akira levava também, então a gente... Aí começou, velho. Aí a gente foi ensaiando, só que a gente ensaiava. E lá, velho, a gente era mais comprometido. Assim, se você for pensar bem, a galera era mais comprometida. Depois que uns foi tirando o pé, mas é coisa da vida, mas assim, a gente era mais comprometido. A gente chegava com uma lista de música, tipo assim, 3 músicas pro dia, a gente chegava lá com as músicas no esquema. Aí as coisas foram mais. E esse que eu tô falando, desse grupo que vocês tinham, que era o Marquinhos, O Marquinhos, Jefinho, mas era voltado para uma música mais cristã. mais cristã, a pegada cristã. O Marquinhos chamou, Aí a menina não participava. não fazia parte. Eu lembro, por que eu tô falando isso? Porque eu lembro, cara, que observou tanto que aquilo que é tocado, né, ministrado ali, ele envolve a gente. Não sei se vocês vão lembrar disso. Eu fui ver vocês tocarem, vocês estavam tocando. Até que a casa esteja cheia. Eu não lembro qual música. Aquilo lá, cara, me mexeu tanto comigo que eu comecei a chorar lá no ensaio. Vocês lembram Até que disso? a casa esteja Aí cheia. o Marquinhos, o que foi? Eu falei assim, velho, que isso? Me encheu, cara. Você acredita? Fiquei tão emocionado. Essa música do Rodolfo, pra mim, é uma das, assim, que... Aí esse grupo, então, não... a gente começou a tocar. A gente começou. Eu tava firmando na igreja nessa época, começando a firmar na igreja. A minha esposa já tinha ido mais, já tava mais na questão da fé, e eu tava começando a firmar nessa época. E aí eu nem queria muito, não. Porque, igual eu tô falando, banda, velho, é gostoso, mas é cansativo. É estressante, né, velho? Já tiveram de mexer, sabe? É estressante. Eu já tava querendo mexer com isso mais, não. Eu falei assim, cara, isso dá muito trabalho, isso dá muito canseira. Tira a paciência da gente, você quer uma coisa, e quando o sonho depende de mais pessoas, você fica assim. Aí o Marquinhos, daquele jeito dele, que ele Não sempre aceito, não. insistindo, você falou assim, vamos ensaiar, mano. A gente foi ensaiando e foi dando. Aí eu até confundi colocando o Guilherme na história, mas o Guilherme nessa época não tava, não. Era o Aí veio o Jefinho. Jefinho, o batera. O Jefinho também, Toca velho. muito. Toca demais. Toca demais. E aí o Daniel também começou a tocar, a gente começou a tocar. O Rodolfo, o Rosa Palavra Saron, antiga. Palavra Antiga, a gente começou. E aí foi um projeto legal, velho. Foi um projeto que fez bem. Mas aí o Marquinhos Aí o Marquinhos, tipo assim, teve umas decisões dele. resolveu não ser mais evangélico. Não, mas isso é uma coisa que ele Não, encontrou cara, eu o tô sentido falando- da vida dele naquilo ali. Sim, mas o que eu tô querendo dizer assim, Só que aí o projeto. porque o projeto era dele. Porque ele chegou e falou assim, ô cara, o que vocês acham de a gente Colocar colocar uma umas música músicas ali, do- um Legião, um negócio assim, mano. Pra mim, Dá, não. não. O Marquinhos, a gente já conversou com ele aqui. Ele é um cara bacana. Ele é o elo de muitas amizades. coisas, assim, de muita. Ele foi um elo assim, de muitas amizades. Assim. Tanto ele, o Rafael também, que você falou do Rafael aqui, lá de cima, lá, é isso. O cara é um cara que conseguiu ligar muitas pessoas aqui, né? Nesse cenário da música. Ele tem esse dom, velho. Personalidade magnética, né, cara? É Vai um cara atraindo. insistente, velho. Esse aí, Mas que com não persistência, leva um não como mano, esse resposta. aí... Nossa, esse aí, velho, tá igual... Tem Fala jeito não. não, o homem é...
E aí ele começou a falar, tipo assim, ele na visão dele já não tava fazendo sentido aquilo, ele começou a falar assim, vamos tocar isso aqui, você mano, pra mim não dá Se não mais é não. isso aqui, a gente. Que não, pra mim não tem sentido. E aí eu já tava começando a ficar mais próximo da igreja. E tipo assim, não que eu tenha problema com outras músicas, eu continuei tocando com a Com a Dublecô. com o tempo, A mas eu Dublecô falei assim, ficou muito tempo ainda. mas, Uma vez, cara, eu ouvi do hoje finado, né, falecido Patrick, cara, quando eu tocava com ele como é que é o nome da banda? Dublecô não é? Tudo com D, né, cara? Desacato, isso. Ele me falou um negócio, cara, porque tocavam as músicas e depois até o Douglas ficou no meu lugar, né, o Douglas Galdino. Eu tocava umas músicas que não condizia com aquilo que eu vivia, sabe? O Daniel também Desacato, ele fazia algumas letras ali. Aí o Patrick falou comigo, ô Júlio, sabe por que você não gosta de tocar isso aqui? Por que não vai pra frente? Você não sente bem? Por que você não vive isso? Né? Falava de protesto e eu não vivia uma vida de protesto. Falava de favela, mas eu não morava na favela, apesar de ter nascido. Falava de, sei lá, alguma coisa de revolta, de anarquia, mas eu não vivia aquilo. Então, seria eu isso. custei entender, igual eu tô falando, vai e volta no Rodolfo. Eu tomei uma antipatia do Rodolfo, né? Quando ele saiu do Raimundos, gostava muito de Raimundos, mas não porque ele saiu do Raimundos, porque ele começou a falar umas paradas, tipo assim, depreciando a história dele antiga. Só que eu não conseguia entender que aí depois de mais velho, até ele mesmo conseguiu colocar o que ele queria falar. Que ele já não vivia aquilo, cara. Ele já não vivia Puteiro de João Pessoa, ele já não vivia Beabá, ele já não vivia Nariz de 12, que eram as músicas que ele cantava. Então, tipo assim, ali pra ele não fazia sentido mais. Aí eu custei entender isso na minha cabeça, depois de um tempo eu passei por isso. Aí eu vi que, cara, pô, eu não quero mais tocar. Primeiro que eu não sou muito fã desse estilo de música, eu não sou muito fã de... Eu não sou um cara que pega um CD do Legião pra escutar, apesar de ter o máximo respeito e tal, mas eu não é um cara que... Não é um estilo de música que, pô, vou gostar. E aí eu falei assim, cara, não. E aí eu já tava firmando um pouco mais na igreja, falei assim, cara, eu não quero isso mais. Aí só que a Doblecô ainda era, assim, como pode dizer, uma parada que eu curtia. Tinha verdade ali. E, tipo, até as músicas que a gente cantava não ia muito em desencontro com aquilo que eu pensava naquela época, saco? E aí eu falei assim, não quero esse tipo. Aí o Marquinhos, não, vamos montar fazer, não. Mesmo os caras muito bons, velho, e os meninos tá tocando, eu falei assim, não quero não. Aí foi mais... Aí pro Daniel, quem você acha, Daniel, que isso seria tipo um motivo, né, das outras bandas não terem vingado, sabe? Do pessoal não ter vivido, não falar, como é que é? Falar daquilo que não tá vivendo, ou viver aquilo que não tá cantando, né? Suponhamos. Cara, pode ser, mas eu acho que é outro lado, é porque nunca foi prioridade pra eles. Eu acho que tem mais a ver com aquilo ser uma missão de vida, porque eu acho que eu vejo em mim e no Pedro que banda era nosso futuro, cara. A gente via banda como aquilo que é a primeira escolha. E tá provado, a gente contou histórias que a gente escolheu a banda primeiro. E eu acho que pra eles não era, porque a gente via que eles tomavam decisões, cara, não vai dar porque eu tenho outra parada pra Tem que fazer. namorar, eu não sei o Esse horário não dá. quê. E pra mim eu tava sempre Sempre disponível. disponível, cara. Era Sempre muito disponível. estranho. Eu amo todo mundo que eu toquei, mas eles sabem disso. A gente tava sempre disponível. Sempre, cara. Juro, você fala assim, cara, vocês vai tocar em tal lugar, vocês é a primeira banda, você tem que estar aqui 6 horas da manhã, a gente tava lá tranquilo, mano. 5 horas da manhã a gente tava batendo lá. Tranquilo, Então a gente era muita disposição, muita disposição. Tem um Se exemplo, aparecer a oportunidade, velho, a gente ia. tem até um exemplo que pode ilustrar bem isso, é porque a voltar naquela caixa pesadona. Começou a gerar briga, porque ninguém queria carregar. Falei, velho, tranquilo, velho. Eu, todo domingo, acordava, ia lá na casa do Baco, pegava ela e subia pra casa do Pedro, velho. Pra não ter, porque antes a ideia era revezar isso. Só que os caras falaram, não, eu não vou ficar fazendo isso mais. Eu falei, eu levo. A gente fazia sacrifício pra esses paradas. Sem problema nenhum, porque financeiramente eu não conseguia contribuir. O que eu conseguia contribuir é que eu tinha braço, tinha perna, então eu podia carregar a caixa. Então acho que tem mais a ver com a gente ter aquilo ali como o nosso foco naquele momento. Eu não consegui. Eu era o cara da banda, velho. A parte mais legal de mim era tocar. E eu via dessa forma. Os caras não. Os caras eram o Ricardo, que era. O Ricardo que também era o cara que tocava, mas ele também trabalhava com confecção, o cara que também tinha namorada e tal. Não que namorar impediu, porque eu acho que todo mundo teve namorado nessa época. Mas eu acho que não era prioridade. Meu irmão gostava de jogar bola, gostava de soltar papagaio. O André também trabalhava muito. Trabalhava na FITS. Trabalhava na Fiat. Então acaba que cada um tinha outras prioridades. Eu via mais no Pedro essa prioridade. Eu falo isso porque a gente naquela época, enquanto era adolescente, né, mais novo, essa ideia, né, de
de se revoltar, a ideia de fazer e tudo mais, fazia parte da gente, né? E depois você vai envelhecendo, vai amadurecendo, igual você falou. E aí algumas convicções vão mudando, né? Com certeza. Então aquilo que falava ali, você já não vai participar, não vai entrando em você. A gente mesmo, né? Tocar uma música, eu gosto de Dead Fish, mas ouvia, né? Hoje eu já não ouço. Mas tinha músicas lá que falavam de anarquia, não era o que eu vivia, sabe? E isso trazia conflitos, né? Eu não sei se com vocês viveu isso de conflito Hoje de eu tenho mais. qual música que a gente vai escolher. Ah, não, essa música aí não, porque... Hoje eu tenho mais. Eu não gostava das mais populares, né? As mais populares, assim, tipo assim, eu já. Pô, Um Minuto para o Fim do Mundo. Tipo, essas paradas. Assim, sabe? Eu sempre. Que eu acho que eu era muito. Eu era meio. Não é que é chato, vamos lá, ela é chato. Tudo que era mais Desde o início, né? É destaque. chato, velho. Tudo que era mais destaque, eu às vezes. Não quero isso não. Aí depois que passava a vibe, eu falei assim, agora eu vou escutar, sabe? E então, com o Dead Fish até que não. Mas depois de um tempo eu também. Encheu o saco. Então, mas às vezes é mais Maturidade. maturidade, né? Maturidade. Acho que também o instrumental me chamava muita atenção, era o estilo que eu gostava. A gente relevava muita coisa pelo instrumental. Também. Cara, porque Raimundos é a minha banda favorita do mundo, mas eu não concordo com as letras dele. Nossa, Mas eu continuo amando Hoje- Raimundos. hoje, Continuo amando, mas eu tô lá pelo instrumental, porque as letras Também. deles. na época, né, quando você é mais novo, é mais fácil, né? Você também é Muito mais consequente, fácil. canta, não tá nem aí. Hoje eu não teria coragem, né? Ainda mais com. Aí que tá, mas hoje eu ainda teria coragem de tocar Raimundos. Mas, Não, mas eu ô, vou gente, falar. me desculpa pela música que eu tocar aqui, tá? Não é minha verdade, mas Mas vou mandar um assim, igual eu Raimundos falo, aqui. a estação de vida nossa em um ponto diferente, né, mano? Sacou? Sim, A não, estação o de que eu tô vida querendo dizer, porque igual você falou de não viver aquela realidade. Eu não vivo a realidade que o Raimundo. Não. Graças a Deus. Pois é, você não estaria preso. Graças a Deus, né? Mas eu tocaria Raimundos, velho. Eu acho que pega muito o que a questão de vibração da música, a questão do que a música faz comigo. E que a Nem gente sei pela cresceu letra. escutando aquilo ali. Cara, a né? nostalgia é muito forte também. É legal. E de vez em quando eu pego um lado do Raimundo, assim, que eu já sei que a letra é menos Menos, mais mas complicada, eu vou escuto e vou lembrando, velho. Sempre eu gosto de revisitar algumas coisas do passado, elas inspiram em algumas coisas. Falo assim, nossa, cara, eu consegui, velho, eu consegui fazer isso aqui, cara. Consegui, tipo assim, construir uma história legal. Mesmo que, igual eu mesmo, a galera do rock mesmo, do rock and roll nem me conhece direito, porque eu não tive contato com eles. Mas algumas pessoas, assim, tipo assim, os cara, eu vejo às vezes os caras me elogiando, falando assim, não, Pedro, assim, sabe, os caras que eu tinha muito, que eu tinha, assim, um respeito enorme, igual às vezes o André falando, o André dos Manel, o Luiz, você às vezes falando assim, fala umas paradas assim da gente, assim, que eu falo assim, pô, velho, os caras que é minha referência, os caras tá falando bem de mim, eu fico feliz demais, né? Então, assim, eu sempre pensei muito nisso, eu falei assim, não, velho, que legal. ou isso aí rolava muito, porque a gente era meio que à margem, né? A gente tava sempre ali. Gente, os caras Aí quando os não caras eram- viam a gente tocando, os caras, pô, velho, vocês tocam É. isso mesmo? Vocês estão bom. E a Sim. gente sempre surpreendia. É. Acaba que a gente Mesmo foi. às vezes eu tinha uns olhar meio estranhos, né? Que a gente fala assim, não, tá tranquilo. O mais sistemático mesmo com essas paradas da pessoa, assim, era eu. Às vezes eu via assim e tal, às vezes nos comentários assim, eu falava assim, pô, velho, não quero saber desse cara também, não. Tá pra lá. Mas aí assim, eu fiquei muito feliz, eu sempre gosto de revisitar a história pra eu ver, tipo assim, que eu. Até eu ser uma inspiração daqui pra frente, né, velho? Vocês tiveram show com a Do Billy Billy Cole? Fizemos Vários, vários. velho. Matriz, a gente tocou em São Paulo. Era meu sonho tocar no Matriz, pode Sim, parecer. tem uma história pra gente de São Paulo, né? São Paulo, a gente tocou no evento, cara. Nossa. Que trip, né, velho? Que rolê de. Eu acho que por isso que a galera desanima de mexer com banda, né? A gente entrou em contato com o cara organizou um evento. Eu não sei o nome do evento. Alguma coisa fest, a gente organizou um evento, nós esquematizamos tudo com o cara, pagamos. Não, parece que tipo assim, é uma banda que já tava o cara estourada. É uma banda que tava Tava estourada, ia tocando em tocar. Malhação e eles iam, tipo assim, fazer um evento e essa banda ia fechar o evento e eles estavam convidando bandas de vários lugares do Brasil, E aí eles cara. conheceram nosso som e a gente deu um jeito de aparecer lá, a gente esquematizou com o cara. Só que o cara falou assim, olha, cara, a gente vai chamar vocês, mas a gente tem que vender os ingressos. Tem que vender os ingressos. E o que a gente fez? Como vender ingresso em São Paulo? Quem conhece a gente? Aí a gente foi e esquematizou tudo. Esquematizou uma van, vamos pra lá. Esquematizando, pegou a van aqui cedo, colocou os negócios. Aí foi eu, o Daniel, a Tamires, Tamires. a Geisa, minha esposa,
Guilherme. Akira, o Fernando, né? O Guilherme, a Amable. A gente foi pra lá, na van. Dormimos na van, dormimos no chão da van, foi pra lá. Ferraz Vasconcelos. Cidade Uma chamada quebrada Ferraz. esquisita, velho. Não sei, eu não Que conheço, cidade, né? eu não Esquisita. conheço a cidade no geral, mas a parte que a gente foi uma quebrada muito esquisita. Foi chegando assim, chegamos lá. Vimos a casa que a gente ia Nossa, apresentar. mano, Não parecia um. parece um bar, velho. Você tinha que ver, velho. A gente viu assim, velho, tipo, meio que Nossa, muito esquisito. Aí a gente falou assim, vamos lá, né? Daqui a pouco começa a esquematizar o show e tal. E nada de começar, cara. E o produtor E não não, a gente chegou atendia. cedo, a gente ainda foi dormir, a gente arrumou um lugar pra dormir lá, juntou todo mundo lá e foi tipo assim, mais barato. É motel, né? Bom, pro Vamos dormir no motel. motel. Os homens no Só- quarto, Só as que mulheres quem no pega, quarto. velho? Tipo assim, o Pedro foi com a Geisa, que é a Na época esposa namorada, dele, né? namorada. Eu fui com a Tamis, que era minha namorada na época, no caso era esposa. Aí tinha a Amable. E tinha a Mable, que não era namorada de ninguém, tinha o Guilherme, que também não, e o Akira. Como é que põe eles É. no quarto? O que a gente pensou? Vão dormir os homens, É, vão nós pegar vamos- 2 quartos. Chegamos no motel mesmo, e falaram, a gente quer um quarto Pra pra nós dormir três. lá, velho. Pra nós três, mas a gente, Mas a gente o- só quer mas dormir. o- Aí a mulher do quarto, só dormir. Não, mas aí o legal é que, tipo assim, o Guilherme era muito. O Pão Guilherme é muito duro? bacalhado, Zé. Sabe o que ele fez? Ele ficou andando. Não quis desembolsar nada. Dormiu na van? Ele foi tomar banho, porque a gente Tomou velho, banho no posto. tomou Zé. banho no posto, dormiu na van e trocou de roupa na van, velho. Na van, pra não pagar Não pagar o aluguel. motel, cara. A gente foi pro Bicho, motel. você, velho, você é um dos caras mais. Guilherme, você é um dos caras mais diferentes que eu conheço É na da minha van. vida. Cara, o Guilherme, ele tá sempre. Um dia nós vamos trombar e eu quero que você me explique como é que você viveu até hoje, cara. Aí a gente. Beleza, aí deu o horário, né? A gente descansou um pouquinho, deu o horário pra ir pro show, né? Chegou lá no show, velho, nada acontecendo. Nada, cara. Aí encontramos um cara que parecia que tava ajudando a organização. Falei assim, o fulano, velho, ele não vai vir, não. A banda que não sei o que lá desmarcou. E aí a gente não conseguiu ligar pro cara. Aí começou a falar atendia. uma situação. Eu veio banda de quando lugar, velho. Banda do Sul, os moleques do Pessoal Sul. do foi Rio pra Grande, lá. tinha gente do Espírito Santo lá, É, cara. velho, a galera chegou lá. Aí o que a gente fez? Pô, já tá aqui, vamos tocar. desembolar. Já peguei minha caixa, coloquei lá, vamos usar isso aqui. E a gente começou a desembolar e ia fazer o evento. A gente ajudou os caras a fechar o evento. Já pegamos no ingresso, fomos lá na praça, Saímos saímos distribuindo. distribuindo os ingressos que a gente tinha. Já A gente tinha já tinha pagado pagado mesmo. mesmo. Entregamos, se quiser ir no show, deixamos na loja que vendia negócio de skate. Sim. Deixamos lá, fica aí e tal. E a gente foi pro show, a gente tocou. E a gente tocou lá, velho. Foi um show muito legal. Foi. Porque as bandas se apoiaram naquele momento. É uma parada também que às vezes na cena, às vezes pode prejudicar muito. As bandas ali se pegaram, pô, tá um problema, a gente tem que resolver. A gente tem que fazer com que Já essa tamo situação aqui já. difícil transforme em algo prazeroso. A gente fez, esquematizou lá, tocamos, velho. Foi bênção demais, velho. Foi Foi bom. muito bom, foi muito bacana. Baita show, cara. E vivemos aquilo lá, vivemos como pode dizer, um dia de banda profissional, né? Sair do Pedra Azul pra ir tocar lá em São Paulo. E a gente tinha um show no Matriz no outro dia. Aí a gente tinha outro show, A gente ia um tocar festival no Matriz no outro dia. Que a gente chegou na Festival no final. Matriz. A gente chegou no A gente final. tocou em Ferraz Vasconcelos no sábado pra tocar Fazendo aqui domingo. em domingo. Nós chegamos, aí rolou o evento, a galera, a gente pegou o contato da galera, o pessoal, tipo, Mantemos contato um tempo. gostou demais, os caras tentou até levar a Mabel pra banda deles, né? Os caras da La Máfia, né? Que a Amable canta Cantava muito, né, bem velho? na época lá. E aí a gente chegou em casa cedo, já descansou um pouquinho, bora pro Matriz. Bora tocar no Matriz. Aí a gente tocou no Matriz. E esse show do Matriz, eu acho que, não sei se é por causa da agitação, minha caixa no início do evento já deu problema, parou de funcionar. Não sei se é por causa da agitação dos problemas. Bicho, foi um dos melhores shows nossos. Foi foda. Foi o melhor show nosso. Foi, eu Um dos acho melhores. que a primeira vez que a gente apresentou a música nossa lá, Muito Além do Fim. Muito além do fim. A gente tocou lá, antes mesmo de ter produção, tudo. A gente tocou a música própria nossa lá, Música cara. tinha E quase foi 5 minutos, imagina, hardcore 5 minutos de música. Aí o cara cortou, foi pra quase 3. Cortou 2 minutos. Música inacabável. Mas a gente não tinha noção disso, mas, velho, foi um baita show. E aí, Tanto cara, em São assim, Paulo quanto a aqui. gente avacalha muito a cena essa galera que não tem compromisso, né, mano? Porque você tá mexendo com o show da galera, né, velho? Não sei se vocês Pô, já tomaram um bolo de alguém, um problema assim. Isso desmotiva qualquer banda, velho. Imagina você sair lá do Rio Grande do Sul, vai lá pra São Paulo pra tocar, chega lá, dá tudo Não tem. zero. E nós na expectativa, porque a banda tava bombada, velho. O bom é que os menininhos que foi lá, eles eram novos, tinha uma grana, uma condição financeira melhor. Tipo, você via que os caras já tinham uns equipamentos mais bala, para assim. Pelo menos pra eles era teoricamente mais tranquilo. Agora imagina pra nós, que na luta danada. Que a gente pegou empréstimo. Mas, tia, igual você morava já com a Tamires? Já. Já tirar dinheiro de casa pra colocar em Dinheiro de banda casa. pra você ir pra um lugar e chegar lá tudo errado.
Aí o cara sumiu, depois não deu contato. Não falou Nunca mais não falou falou nada. Deu ruim. Mas Um a abraço pra experiência ele. foi boa. Deus te abençoe. Mas foi tipo assim, pra todo mundo falar assim, você tocou fora daqui já? Eu falo, velho, toquei em São Paulo. Mas ninguém sabe como é que foi o rolê, mas foi foda esse trem de viajar com banda, velho, é da hora. Viajar com banda. Tirando o Guilherme, que não participa financeiro de nada, porque a gente fez uma inteira de dinheiro e cada um tinha que pagar uma parte. O Guilherme eu acho que tá devendo até hoje. Não deixa isso pra lá. Não, ele merece ouvir. Essa vida sua rock and roll sua, aí acabou a Dominicou. Você fizeram outra banda ou não? Não, mas a Dominicou ficou muito tempo depois disso ainda, cara. A gente chegou. A gente chegou a tocar, aí a Paulinha entrou pra cantar com a gente, a Paulinha que tocava na Ryzen. Também canta muito, a gente fez um show. Lá no Mr. Rock. Fizemos no Mr. Rock lá. Na época o Mr. Rock tava começando. A gente tocou no festival lá, passamos a primeira fase, fomos pra final. Fomos muito bem. Eu acho o resultado injusto. Eu acho que, tipo assim, a gente. Não era nem nós que tinha que ganhar, mas. Não era nós que tinha que ganhar. Mas tinha uma banda lá, velho, que os caras. Os caras favoreceram, na boa. Tipo assim, uma banda de hard rock, boa. Mas, velho, teve uns caras lá, velho. E os caras também que tocou, esses caras que a gente acha que tinha que ter ganhado, os caras eram profissional. Os caras já chegou com guitarra da Gibson. Você vê que os caras já, tipo, um nível. Os caras, o som dos caras é impecável. Mas os caras deu o prêmio pra essa banda de hard rock aí que. Não, na verdade é heavy metal, que a música chama heavy metal. Eu esqueci, a música mas chama heavy metal. Eles tinham mais a pegada, eles tinham a pegada de hard rock. Tinha pegada, tipo Guns N' Roses, essa parada de Skid Row. Então, tipo assim, eles tinham essa pegada e eles ganhou. Eu acho que a gente foi muito bem, velho. A gente foi muito bem mesmo. A gente tem até uns vídeos aí guardados, a gente foi muito bem. Não acho que a gente tinha ganhado, mas a gente poderia estar mais acima de algumas bandas lá. Eu acho que a gente foi até melhor que essa banda que ganhou. Concordo. Sabe? Mas assim é a visão, né? Mas é o público dos caras, é aquele público. Você tem essa questão também. Que vocês também devem ter sofrido. Na hora de chegar numa banda que o pessoal é mais metal, aí a galera, os caras vão tocar isso aí já começa aquela coisa. Aí na hora que vê o som, não, os caras é bom. Mas o estilo, né? Então a gente sofreu um pouquinho. Mas a gente fez. Eu acho que esse festival foi o último show que eu toquei. Aí dali eu parei. Parei com o banda. Eu acho que aí não. A gente até ensaiou, mas. Eu falei, aí depois eu falei com os caras, cara, não dá pra mim mais. Dentro de. Só perguntar, quer aproveitar que você falou sobre estilo, cara. Dentro da música, ele. Teve outro estilo, cara, além do rock, né, que vocês participaram aí, que vocês fizeram? Uma banda, sei lá, um. Eu montava banda, toda hora que encontrava com alguém, eu montava banda. Toda hora, encontrava, você toca, eu montava banda. Eu toquei muito tempo com o Valdemir, né, a gente fazia um sonzinho lá, fazia tipo ali um Rapa, Cidade Negra. Continua, tá na vertente. Não, mas assim, mas na época é mais um pop, reggae, né, mas pop rock e tal, a gente fez um som assim. Eu gostava também, assim, no Valdemir é meu irmão, né, velho? O Valdemir é um cara que tipo assim, eu amo ele mesmo, a família dele. E a gente teve um momento muito legal. Tipo assim, ele mais na vibe hippie, né, naquele negócio, eu mais ainda continuando ali no rock, mas a gente teve um momento legal. A gente tocou assim, ensaiou, tocou na festinha, mas não chegou a vingar, não. Mas foi um momento legal, O Rapa fez muito. Hã? Não, porque agora cada um tá tocando em um. Voltaram, né? Eu tô sabendo que vocês dois voltaram a tocar de novo. Não, eu toco direto com o Pedro nos eventos da igreja. Eu chamei ele, cara. Tô sempre colando com ele lá. É porque, velho, a baixista é uma classe, uma raça em extinção. Mas não. Ele tá agora, tá no Vertigem. Aí o Marquinhos, mais uma vez, o Marquinhos convenceu. Chegou a convencer o Pedro também. Convenceu um ensaio. Convenceu Ele falou assim, vou toda hora mandar mensagem pra Marquinhos, então não vou fazer um ensaio. Aí eu esquematizei, tirei as músicas. Pra mim foi difícil, que não era o estilo que eu tava tocando, então assim, voltar a tocar guitarra e tal, essas coisas eu fui, velho, beleza, vou ensaiar. Só que, velho, querendo ou não, a prioridade é outra, e aí, tipo assim, aí minha esposa também falou, pô, você já tem um compromisso na igreja, você vai viver isso aí, porque ela me conhece, ela sabe que eu sou intenso. Então, se eu embarcar num negócio desse, pode ser que me dificulte em outra área. Aí eu decidi fazer não quero não. Apesar que os caras muito bom, velho. O Thiago que tava tocando na época, batera muito bom. O Gustavo Minho toca com as guitarras. Nossa, o moleque é... E o que é? Essa banda é o quê, Daniel? Só pro Daniel, já que o Daniel já é o... Você é integrante, né? Você é integrante. Então, a Vertigem é um projeto que o Marquinhos, ele visualizou que no mercado aqui não tinha nenhuma banda cover de NX0. E ele quis buscar essa área para poder ganhar as casas de show mesmo. E ele montou um baita time, cara. Montou um baita time. Tanto que chamou
o Thiago chamou o Pedro, chamou esse Gustavo que Tá, toca mano. demais. Moleque, esse aí gosta. Esse é o estilo de cara que eu queria ser. Gosta de música, mas ele exala a música, sacou, mano? Sabe o cara que vive aquilo ali, Zé? Ele, tipo assim, toda hora no Instagram dele tem ele tocando música. Então, tipo assim, ele vive aquilo ali. Ele é muito eclético, né? Tá em tudo quanto lugar. Mas assim, ele, velho, toca muito. Equipamento também, veste. Cara, É um dos cara caras mais desembolado. virtuosos que eu já toquei. Eu me senti até deslocado. Falei, porra, Eu velho, só também. tem monte. Imagina eu, tocando cara lá, eu guitarrista, Aí, o guitarrista daquele jeito. Eu Não, cara, mas a gente tinha a Doblecô, o final da Doblecô tinha no mínimo uns 10 anos, cara. Uns 10 anos. E o Marquinhos me chamou pra tocar. E com isso, totalmente enferrujado, velho. Aí chego lá, os caras tudo monstro, cara. E aí dá um susto. Ainda tem o Henry, que é o tecladista, que é um dos caras mais absurdos que eu já vi tocando também, velho. Eu fiquei, não dou conta disso não. Aí, só que pra mim, velho, não dava não. Não dava porque era bem complicado. É outra prioridade Outra de vida, realidade, né? né, Outra velho? realidade, né? É, por causa da fé, né? Então, assim, como eu sou muito intenso, mano, e hoje o que eu vivo é o que eu quero viver. Então, assim, eu não queria nenhuma outra fuga pra não prejudicar esse caminho. Não que seja um problema os caras tocar de forma alguma pra mim, tal. Mas pra mim o importante agora nesse lado é o que eu tô vivendo hoje. O que você está falando aí acabou que o primeiro podcast que a gente fez, eu e o Hugo, a gente falou sobre isso, sobre prioridades, né? Que hoje não é. As coisas foram diferenciando, foram mudando. Então, até um dos motivos que eu e ele a gente não continua na música é por conta de prioridades. Eu tô vendo assim que parece que é o mesmo que acontece com vocês, né? Não tá seguindo daquele jeito, né? A gente deu uma pausa grande, cara. E o Marquinhos, tipo assim, a vida da gente foi mudando, foi acontecendo tantas coisas. Eu tava num momento que eu tava buscando de novo voltar a tocar. E eu vi uma postagem no Facebook lá dos caras procurando um baixista pra tocar Slipknot, velho. Ai, velho, eu adoro Slipknot, velho. Aí eu fui, me candidatei. E o Marquinhos tá nesse mesmo lugar. E me viu. Ele já mandou na hora que eu mandei, já falou, Daniel, você tá querendo voltar a tocar, velho? Ele já tá tipo, meio stalkeando já. Eu falei, não, Marquinhos, é porque que é Slipknot, eu sou muito fã. Ele, não, Zé, você tem que colar comigo, tem que colar comigo. Aí eu continuei conversando com o Marquinhos, mas eu dei seguimento nesse projeto do Slipknot. Só que era uma banda de vários estados, velho. Acabou não dando certo, porque tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio, tinha gente. Então era muito complicado isso. A logística não deu certo por isso. E aí o Marquinhos acabou me levando um ensaio, 2, eu tô assim, Marquinhos, eu não tô na banda, eu tô aqui até se arrumar outro. E aí acabou que firmei na banda, Você tá só com ele agora ou você tá só com com ele. Aí eu gosto muito de tocar com o Pedro, porque, tipo assim, a minha raiz é toda católica. Então eu vivi muito disso, essa parte de lidar com jovens, também fiz grupo de jovens, sou crismado. E agora a igreja tá numa vibe, cara, que é muito legal, velho, porque a gente consegue expressar através da música aquilo lá. Então é bom viver a música, é bom estar fazendo os louvor e ver as pessoas curtindo aquilo lá, cara. É muito bom tocar também. Então acaba que o Pedro me chama e quase nunca eu recuso, porque é muito bom estar tocando lá também. Uma forma de servir, né, com aquilo que você sabe. Usar o dom que eu O pessoal tenho. gosta dele demais, né? Não sei como que eles gostam dele. Velho, O que porque ele faz. alguma coisa tem que você não consegue ver. Mas você entendeu que, de tudo que a gente vem conversando, que parece que a gente vai sendo moldado, né, cara? Parece que a gente vai só crescendo, né? Crescendo dentro daquilo que a gente gosta, da música, no caso de vocês também. E acabou que o quê? Aquilo que eu falei sobre convicções, né? Parece que as convicções a gente vai mudando. Uma das coisas que eu não faço eu mais estar tocando na noite, é isso, que minhas convicções são outras. Eu vejo que o Pedro, a gente tá mais ou menos no mesmo sintonia, né? Mas então isso que vocês, lá tocando na igreja, que vocês vivem lá, então eu tô entendendo que é verdadeiro, né? É verdadeiro pra caramba. Ó, mano, é meu estilo de vida, né, velho? O Pedro. Hoje, tipo, falar do Senhor, falar do que ele fez, é até ruim, né? Que você vai começar a pregar aqui, mas falar do Senhor, velho, viver daquilo que ele fez, que ele mudou na minha história, é o que eu mais amo, velho. É o que eu mais amo. Não Mas acho que tem... tem também a questão de você conseguir entender o seu chamado. Eu acho que o Pedro. Eu fui me encontrando, né, velho? É. Porque, assim, eu fico vendo por isso que eu falo, eu gosto de revisitar a história minha. Eu sempre fui muito cara muito que vai buscando a liderança, né? Tipo assim, automaticamente as coisas, eu vou tomando a frente em algumas coisas. E aí, tipo assim, eu tive time de futebol, banda. Aí vai indo, vai indo. Aí na igreja não foi assim, eu entrei pra entrar, né, velho? Tipo assim, eu comecei a voltar a servir.
Não, eu comecei a voltar. E aí eu via, tipo, a juventude e tal, e eu me identificando, eu fui voltando aos poucos, e aí foram vindo os convites. Só que normalmente quando você, por causa desse estilo de vida que eu vivi em banda, sempre ali liderando, sempre tendo ali uma facilidade de lidar com o grupo, facilidade de lidar com o conflito, mano. Graças a Deus eu tenho, assim, uma facilidade de lidar com umas situações, assim, que acontecem, velho, que vem do Senhor mesmo, mano. E aí acabou que isso me levou a estar começando a tomar a frente, velho, de algumas coisas. Então isso me ajudou. Tudo que eu passei na música aí, hoje me ajuda na viver o que o Senhor colocou na minha vida. Não sei se é meu chamado pro resto da vida, mas nesse momento é o que eu tô vivendo. Assim, eu creio que, até pelo que tem acontecido, que ele que deseja que fique dessa forma. É uma coisa que, apesar de eu conhecer o Daniel um pouco tempo mais também, você foi uma pessoa que mais conviveu com a gente, né? E eu vi em você, Daniel, ô Pedro, uma generosidade nessa área da música, sabe? Tanto é que eu falei aqui do seu estúdio lá que você teve, com vários instrumentos, e sempre que a gente precisava, cara, a gente ia recorrer a você lá, já batia lá na porta lá e pegava. Não sei, eu acho que a gente é bem parecido, Cara, desapegado assim, total. eu sou muito desapegado com esse negócio. Eu não tenho muita. Nesse ponto, eu nunca tive muita vaidade, não, velho. É só quando a pessoa vai dando trabalho, né? Que, tipo assim, vai combina de entregar você num dia. Aí uma semana depois o cara vai te entregar. Aí você, infelizmente, você tem que podar, né? Aí eu falei assim, não. Mas até chegar no ponto de chegar nesse podar, ponto, velho, é difícil. o cara tem que abusar bastante. Até assim, eu fico vendo até. Tem uns caras. A galera tem muito esse negócio, não, instrumento meu, não sei o quê. A minha guitarra Fender, os caras da igreja da minha esposa pedia lá, ô Zé, não, pode pegar aqui, Zé, pega aqui, pode levar tranquilo. Ficava lá uma semana, minha caixa e tal. Aí pegava o negócio prestado, pô, vai, quebrou aqui, não, tá tranquilo, velho, tá de boa. Então assim, eu sempre fui muito tranquilo com isso, eu não tive muito. Generosidade. Cara, eu levo muito a sério essa questão de amizade, sacou? Então, tipo assim, pra mim é um negócio que eu não. Eu levo muito a sério. Então, tipo, se você é meu amigo, velho, então não, vamos aí, vamos você precisando, eu vou, não ligo. Só se, é igual eu tô falando, se a pessoa der muito trabalho, infelizmente, você tem que cortar, né? Então, o Daniel é muito parecido, velho. O Daniel é muito Eu ia parecido falar com agora isso, no mas tempo muito de desligado. generosidade. É. Porque eu também eu sou muito desapegado. Tanto que vocês chamaram o Pedro, ele pegou meu Não, baixo. tem baixo dele, tem. O Pedro não tinha baixo. Não, O Pedro não tinha baixo, não. Aí, em vez de você chamar o baixista, vocês chamaram o Pedro. Eu fiquei com o baixo dele a época do desabafo toda. Foi, aquele baixo lá. Na verdade, é porque eu comprei um baixo 5 cordas porque eu sentia que eu precisava dar um peso a mais nas músicas. Só que coincidiu justamente do Pedro estar na desabafo. Aí eu falei, ô Pedro, leva lá, cara. E o Pedro tocava muito mais que eu. Começou a fazer aula, começou a desenvolver. E eu também comecei a aprender com o Pedro que estava fazendo aula. Então começou a escalonar isso aí. Mas a gente sempre foi muito desapegado, velho. Quando teve essa parada com o meu irmão lá, e o Pedro, a gente sempre conversou muito. O Pedro falou, velho, o que eu faço? Foi o Pedro. Eu acho que você pensa igual, mas minha paz não tem preço, velho. Tem, não. E aí, eu não esqueço disso. Aí no outro dia o Pedro me ligou, Daniel, tô indo lá na Serenac comprar bateria. Falei, tô indo lá com você, ué. Subi pra HD, pegamos um ônibus e fomos pra lá. E trouxemos ela de ônibus, velho. Trouxemos ela de ônibus, que a gente não queria prazo de entrega, não. A gente perguntou qual tinha de pronta entrega lá. A gente já foi lá, olhou. Então, assim, bateria ali, tá? A gente comprou junto, né? A gente comprou junto do Dinei, né? Que foi baterista nosso, comprou as baterias do Dinei. Né? Aquela primeira lá que o meu irmão pegou. A que ficou com seu irmão. Aí, Foi. só que, tipo assim, muito problema, velho. Discussão à toa, por causa de uma parada. E a gente não ligava pedal, pra isso, velho. Igual eu falando assim, decisão do cara, né, velho? Na época, eu falei, mano, fica com a bateria, tranquilo, pra mim. O nosso Júnior Veloso quer fazer uma pergunta pra vocês. Fala, velho. Eu tô por trás aqui. Em relação a tocar na igreja, né? Tocar pro Senhor e tudo, vocês também têm assim, a visão de profissionalizar? É que hoje em dia as bandas estão criando ministérios, né? Tem isso também? O Pedro tem uma música gravada do ministério dele, cara. Não tem. Aquela 99 não é 100. Ah, não, aquela eu gravei com o Rafa, né? Com o Rafael Pacheco. Mas eu gravei com ele, eu toquei guitarra, mas assim. Eu faço assim, na questão de. A gente sempre teve a vontade de ter o sucesso, né? Igual a gente falou. Mas aí tem um sucesso assim, meio que. Mas você pode ser mais destaque, né? Igual essas bandas mais famosas. Não, mas não tem, não. Assim, eu quero. Eu, particularmente, velho, eu quero. E aonde que o Senhor vai me levar? Isso é a minha visão hoje. Eu quero manter com ela em nome de Jesus até o final da minha vida. Onde o Senhor me levar, eu quero ir, velho. Então, assim,
Até exigir um profissionalismo pra mim, às vezes, da galera é difícil, porque eu lido com o jovem, cara. Às vezes eu pego, a pessoa fala assim, eu quero cantar. Vamos lá, vamos lá. Normalmente eu sempre arrumo uma oportunidade pra pessoa. Então, assim, é difícil você exigir. Principalmente igreja católica é mais difícil, velho. O trem é mais pesado. Igreja protestante, a galera evangélica, o pessoal já é mais músico, os caras têm mais compromisso, os caras têm uma estrutura melhor. A gente já é mais. A gente tá andando com os passos, tá melhorando. Mas aí, como eu lido com muito jovem, então é uma realidade diferente. Então, assim, se eu for puxar muita rédea, eu acabo que eu perco a pessoa que a gente conseguir alcançar, sacou? Então não é só. É por música, mas não é só sobre a música, sacou? Então é muito isso. A vontade tem hora que é de ser mais profissional, fazer abertura de vozes, ali colocar uns grooves mais legal ali na hora das músicas. Mas, velho, a gente nem bateria a gente tem carrom. De vez em quando eu arrumo uns baterias. Eu saio arrumando o pessoal pra tocar. Nem sei se o pessoal. Eu tô falando com o Daniel. Hoje no retiro, nós fizemos um retiro esse final de semana. E eu tô fazendo aula de técnica vocal na Logos, né? A escola de música que tem ali. E aí nós cantamos num concerto. E o pai do menino chegou e falou assim: Ô, cara, eu vi você é da igreja católica e tal. Meu filho faz aula de bateria. Eu falei: é mesmo, ele tocou lá também. Aí ele falou assim: não, que legal. Eu falei assim: não, vou arrumar um jeito de tocar com a gente um dia e tal. Ele falou assim: não, velho, sério, bom, aí, me dá seu contato aí. Peguei o contato dele. E aí fui conversando, falei assim: mano, sei que tá em cima da hora, mas a gente tem um retiro em agosto. E na parte da manhã do domingo a gente precisa de alguém pra tocar, que o menino do carrão tá com o braço machucado e tal. O que você acha? Seu menino quer tocar? Olha, demorou, vou olhar com ele. Ele olhou e foi pra lá. O menino tem 11 anos, tocou com a gente. Foi muito bom. Então, assim, se você puxa a corda demais, é lógico que tem que fazer, porque tem que o Senhor tem que ser tudo com excelência. Mas às vezes tem a hora que você vai ter que ser um pouquinho mais maleável. Então é legal ter abertura de voz, tem um groove bacana, mas e aí? Se isso for a prioridade, às vezes na minha vida, pra mim vai ser difícil. Aí eu prefiro, às vezes, ficar um pouquinho com raiva. Pô, velho, a pessoa não tá dificultando a área, mas eu prefiro ficar com a oportunidade de anunciar o reino pra essa pessoa do que, não dá pra tocar mais não. Sacou? Lá também você também é um líder. Eu sou líder do Ministério Jovem Espírito e Verdade e hoje também eu sou coordenador da Pastoral do Crisma, né? Da Crisma. E aí eu lidero a galerinha de jovens lá. Hoje no grupo do WhatsApp tem quase 60, né? Os que Ativo. participam no WhatsApp tem hora que é difícil, né? Né, galera? Eu acho que esse pecado de não responder no WhatsApp tinha que subir um pouquinho, escalonar um pouquinho na regra do Senhor, né? Mas é uma galerinha boa, velho. É uma galerinha boa. É, É, cara. você lidar com outras realidades, né? É igual tu falando assim, tudo que eu vivi na vida hoje me ajuda a ter um pouquinho mais de. A palavra é amor, velho, com essa galera. Tipo assim, eu me dou, velho, pra essa galera. Na verdade, eu me dou pelo reino, né? Eles são uma conquista do. Vamos dizer, uma conquista do reino, mas eu me dou mesmo, velho. Porque eu gosto de ver eles sendo transformados. É, tipo, detesto, às vezes, não é que eu detesto, eu tenho uma dificuldade com homenagem, né? Tipo assim, vou agradecer o Pedro, né? Eu fico quadradão. Mas eu fico acompanhando, vendo assim, os meninos evoluindo e tal. Não é muito bom, velho. Muito bom. Então, Eu, como um cara de fora, eu consigo é, sentir a energia lá, cara. Dá pra ver a admiração deles pelo Pedro, dá pra ver também que é, o Espírito Santo, o fogo, né, cara? E é tremendo mesmo, cara. Pra quem tá de fora, pra quem não tá ali integrado no grupo deles e ter a honra de fazer participação com eles, cara, é intenso demais. E isso eu não tive na minha época de jovem. E aí eu consigo vivenciar isso lá porque eu sou sempre convidado lá. E toda vez que convidar, se encaixa na minha agenda, eu vou estar sempre tocando com eles. Que é um prazer tocar com vocês. E é engraçado que todo líder, então tem um líder, igual vocês, foi o líder da banda deles, e nosso líder também, ele puxa na igreja dele também lá. É interessante, cara, você falando. Vocês falando, eu consigo me identificar, sabe, a forma que vocês falam, porque na música, nos tempos passados, eu tinha essa liderança, né? Eu era meio chato, né? E ver você falando aí na questão lá nessa questão aí de dar essa liderança aí na parte dos louvores, né, na igreja e tal. Hoje eu tenho até que ser corrigido. Você falou um negócio aí que tocou meu coração, viu, cara? Na hora de fazer, para não perder a pessoa. Porque eu sou chato, até hoje, até na liderança, não na liderança, eu não sou líder na igreja, mas eu estou no Ministério de Louvor. E eu gosto de fazer as coisas muito com excelência, sabe, cara? E quando não tá saindo, não tá fluindo, eu vou ficando chateado.
e acaba que eu também vou ficando pecando, eu vou frustrando e pecando, sabe? Começa a ficar chateado, não quer saber disso mais não. Mas, do jeito que você falou e você colocou aí, que não, às vezes é bom ser mais maleável pra não perder a alguma pessoa. coisa. Assim, vai muito. Vai muito do que, velho. É que, tipo assim, velho, quem muito foi perdoado, muito ama, né, mano? Então, assim, às vezes você vai ter que ali ter às vezes você vai ter que chamar a pessoa no canto, explicar pra ela, se vai assim, mas assim, eu tento ir o máximo possível com amor e tal, pra que assim, eu não feche o coração da pessoa, saca? Tem hora que é difícil, velho. Tem hora que é difícil. Mas eu falo com o Senhor, seja feito sua vontade. Eu realmente quero fazer um som bom, legal, mas véi, às vezes também você vai. Você chega nas outras igrejas pra tocar, velho, também você não tem um equipamento nem pra fazer um som bom. Igual eu te falando assim, realidade de igreja evangélica é bem diferente. Você chega nas igrejas, grande parte já tem. Hoje eles entenderam que tem que ter um som mais legal, uma acústica mais legal. Mas a realidade de igreja católica, velho, você vai chegar, velho, você tem uma mesinha ali daquele jeito, e aí eles colocam uma Watson lá e acham que tá tranquilo. Você tem que. Aí você faz assim, vou chegar lá, vou tocar. E aí, às vezes, de vez em quando você leva uma coisinha, igual eu normalmente tento levar uma mesa, leva uns cabos, alguma coisa no meu carro sai abarrotado de coisa, né? Pra chegar lá, que se tiver um contratempo, eu vou usar só isso aqui. Aí eu tento usar só um pouquinho pra também não constranger o pessoal de lá. Pô, o cara, uma estrela trazendo as coisas. Então eu tento usar só um pouquinho pra não constranger o pessoal. Mas é assim. A gente vai indo. Equilibrando, né? E lá vocês estão inseridos, então, dentro dessa parte musical, não é isso? O Daniel vai mais a convite. Eu O sou Daniel vai mais a convidado. convite. É. Mas aí você explicou que você faz liderança de jovens? Isso. E a música também Cristo é a equipe de música que toca nas missas, né? E também nas noites de louvor que a gente faz. Eu comecei o Ministério Espírita em Verdade em 2018. 17 para 18 eu comecei. Tinha eu, Fábio, Débora, que eram dois adolescentes, né? Vagou uma vaga, né? Jura? Abriu um espaço nas missas que uma equipe saiu, parou de tocar. Então vagou um espaço. E aí eu falei, aí eu, tipo assim, tava começando, tava com o intuito, assim, pô, vai ficar assim, sem alguém pra servir lá. Eu me viro. Aí eu cheguei pro pessoal e falei assim, não, eu vou chamar um pessoal e a gente toca. Eu chamei o Fábio e chamei a Débora, que hoje eles são até padrinhos de casamento deles. Hoje eles já são casados, tem a casa deles, bom, tipo assim, já tem uma vida assim construída. Eu chamei eles, falei assim, vão tocar? Não cantava, não canto, não cantava nada, e a gente tava aprendendo. E fui, cara, e fui. Aí com isso foi sentindo o desejo de pô, fazer uma noite de louvor aqui, um momento diferente. Eu também não sabia nada de Bíblia, essas coisas, tinha estudado um pouquinho. Mas eu via muita gente, às vezes, estudando, e também eu estudava. Aí foi, eu falei assim, vamos lá. Aí eu fui pregar, tipo assim, na minha primeira pregação, misericórdia, quem escutou, coitado desse. Mas fui indo. E aí eu fui crescendo nesse tempo. Aí eu fui criando, o ministério começou mais com a parte de música, e aí foi crescendo para ter mais outras coisas. Os jovens foram aproximando mais. O grupo de jovens que tinha lá acabou, aí eu fui criando outras coisas, fui aproximando o pessoal que tava do grupo de jovens lá, e a gente foi juntando, e hoje, velho, hoje a gente é família, velho. Família mesmo, que para grupo de jovens não tem muita coisa, porque tem família lá dentro mesmo. Tem, tipo assim, esposa, marido, filhos e tudo lá, saca? É uma família que a gente chama família Espírito e Verdade, né? bacana. Agora, e você, Daniel, fazendo agora. O Pedro agora tá no líder de jovens. E você tá? Eu tô na Vertigem. Tô lá, eu, o Marquinhos. A formação mudou algumas vezes, então a gente tá com o Marquinhos, o Henry, o Gustavo, o Marcos e agora o Thiago Vitec. Hoje é até aniversário do Vitec, parabéns pra você, Vitec. Monstro da bateria. E a gente tá, cara, graças a Deus, com a Vertigem, eu tô conseguindo fazer uma coisa que eu sempre quis, cara. Que é ter agenda, tocar direto. E a Vertigem tá conseguindo atingir palcos e. Cara, e a Vertigem. Não, tá tranquilo. A Vertigem conseguiu me proporcionar, cara, tocar em casa cheia, tocar no Mister Rock Caverna. A gente vai ter um final de semana bem cheio agora em agosto, que é 3 shows em três dias seguidos e em locais totalmente diferentes. E eu sempre quis viver isso na música, cara. E a Vertigem, apesar da minha vibe ser sempre mais da banda autoral, eu não posso negar que a VG tá conseguindo entregar uma coisa que eu sempre quis, cara, que é sempre tocar mais. Tocar mais e conhecer casa de show.
Como o Pedro falou que a gente tocou no Mr. Rock. Uma baita realização. E agora já renovou mais. E, cara, a gente já tocou 2 vezes lá. É incrível tocar no Mr. Rock. O Caverna. E... Então, essa é a minha realidade agora. Eu tô com a Vertigem e como eu fui muito resistente, a maturidade vem pra isso também, cara. Eu era muito crítico de NX0. E eu não escutava mesmo, não. Passei a ouvir porque eu comecei a tocar. E a partir do momento que você para pra prestar atenção, velho, NX0 é bom, cara. Tem muita gente que tem preconceito, dá uma chance. Porque NX0, musicalmente, cara, eles são muito bons, cara. Eles são muito bons, cara. Não é fácil tocar NX0. Não é fácil tocar NX0. Engana demais quem acha que NX0 é fácil. E é um som, cara, que atrai. A gente vê o pessoal cantando e é impossível você não ser contagiado com aquilo. Você tá tocando um som que o pessoal tá... Apesar de não ser uma música que eu escrevi, não foi eu que escrevi aquela música, mas o pessoal tá cantando junto comigo lá. E, cara, essa energia... Essa endorfina que eu sempre busquei a vida inteira. Eu lembrei da gente, que a gente também era criticado demais aqui no bairro. Isso mesmo. A galera não gostava da gente de jeito nenhum. Mas era, a gente cresceu musicalmente juntos, a banda suas, então eu fazia parte da galera que era invejoso de você. Só que hoje eu falo que é inveja, na época eu tinha raiva. Na época, não, aqueles caras, desabafo é ruim demais, velho. Vocês dão moral pra desabafo? Mas a gente falava ruim, cara. Não. Eu falo assim, Vocês ficaram uma farpa. tipo assim, mas era porque, tipo, igual eu tô falando, às vezes a pessoa vai transmitir algo de fora. O Marquinhos chegava num lugar de jaqueta, óculos escuros, no escurão, velho, de luva, velho. Aqui dali vai ser, frescura danada. É o Marquinhos. A gente ficava assim, mas depois você vai conhecendo e a gente não tinha muito contato. Eu conheço o Hugo de escola, lembro do Hugo de escola, jogando bola na escola, essas coisas. O Marquinhos também de escola, jogando bola na escola. Então eu conheci o Júlio, que eu conheci depois mais por causa do Valdemir, que é da família mesmo, né? Mas eu não conhecia o pessoal, né? E o Akira, nunca me fala, nem sei quando que ele saiu lá do lugar que tava. Quem desenterrou ele, Quem ele apareceu. desenterrou. Um homem que não envelhece. E virou Esse cara pai. é estranho. O Akira agora é pai, né? Sumiu. Esse não engorda, mas envelhecer não envelhece, Não. não. Mas aí a gente via os caras. Os caras, eles eram criticados pelo zoeira séria, né? E depois criticado pelo desabafo. Mas aí você vai ver que às vezes o pessoal tá projetando uma coisa que eles queriam e não conseguiram. Mas né? é a questão da gente não conseguir fazer o que vocês faziam. É igual o Pedro falou, o que a gente pode fazer? Criticar ou se espelhar? Criticar é muito mais fácil, velho. É. Muito mais fácil. Então, o que a gente fazia? Criticava. Só que depois que o Pedro começou a tocar com vocês, e a gente sempre foi muito próximo, eu ia no show seus, cara, tava sem colar. Eu falei, eu tava errado. Eu tava errado. Apesar de conhecer, o Júnior estudou comigo, o Miguel. Então eu já conhecia vocês, o Marquinhos também. E a gente criava essa antipatia por modinha dos outros idade também. também. É, idade também. A gente era muito imaturo. E aí quando você vai conhecer... tinha outro problema, né? Tinha outro problema que a galera lá de cima não colava com a galera aqui de baixo. Ah, é. Era igual o gangue de pichação que tinha, né, na época. Mas aqui, a galera aqui de baixo, a galera da Amnésia, dos caras lá da guerrilha, não colava com os caras lá de cima. Os caras que se trombavam era briga. Eles chamavam Então, gente... assim, acaba que ficava muito isso. Aí você é daqui de baixo, você é meio que... Era Só fragmentado os caras demais, que era, tipo, meio que teoricamente isentão, que eram os Manel, que tava tanto lá em cima quanto lá embaixo. Os Manel sempre foi aquele cara meio assim, né? Os Manel eram os políticos, né, cara? Os políticos. Eram os políticos que faziam esse meio tempo, mas a gente era... Tirando o Panda, os caras do Manel, tudo legal. O Panda... Não, Panda... Panda Continua em Goiás, não volte. Não Minas fica Gerais não por aí. precisa de você. Cara, dando uma frisada então, ó. Música, a gente falou pra caramba de música, mas tem alguma outra coisinha, sei lá, um hobby, alguma outra coisa que vocês gostam, cara? Se não fosse pra mexer com música, né? Que eu acho que ganhar a vida com música, vocês ganham a vida com música, não, né? Mas se fosse outra coisa, futebol, o Pedro já... Tem alguma outra coisa que você Eu gosta? tô mais devagar. Futebol eu abandonei, eu vi que não tinha talento. Mas tem outra coisa assim que você gosta de fazer? Cara, basicamente o meu hobby é música, cara. Eu não consigo imaginar estar fazendo outra coisa diferente de estar tocando, não. Eu falei antes, e não é mentira, a parte mais legal de mim que eu acho é poder tocar. Eu acho que ser músico é a parte mais legal de mim. Apesar de eu achar que eu tenho outras qualidades, mas sempre eu falo com todo mundo. Aí eu toco. Eu toco. Esse cara é sem brincadeira, esse cara é um dos caras, uma das melhores pessoas que eu conheço, velho. Não é tá Não conhece muita gente, não, né? Bicho, esse cara é. Ontem eu falei de você, eu fui pregar, eu falei de você. Aí que eu mostrei alguma coisa. Traição! É que eu mostrei alguma embora. coisa da minha vida antiga, né? Minha vida antiga não, do meu passado, assim. E eu mostrei a foto, não. Esse cara que tocou com nós ontem. Falei assim, esse cara é uma das pessoas melhores que eu conheço. Mas assim, ele é diferenciado. Mas nem fritar um ovo, Daniel? Nem um... Não, ele velho, eu sabe cozinhar. cozinho, não.
Cozinha, eu tenho o meu trabalho. Churrasqueiro bom. Churrasqueiro bom. Não, Ele na é bom. verdade, na cozinha, cara, eu faço de tudo. Eu sempre fui muito curioso, então eu comi uma parada assim, eu queria aprender a fazer aquilo lá. Antes de existir o tema artesanal de hambúrguer, eu fui no Ed e comi. Eu falei, velho, como é que eles fizeram isso aqui? Essa carne É. prensada, você colocar ovo, você colocar farinha pra dar uma liga. Aí eu fui pesquisar pra aprender a fazer um hambúrguer. Eu também não conseguia aceitar que a pizza tinha que ser aquela de liquidificador. Não, aprendi a fazer minha própria massa. Faço macarrão, essas paradas, tudo. Eu sempre sim, busquei a aprender aquilo que eu gostava. E aí vem da música também. Eu queria tocar aquilo que o cara fazia lá. Então, eu acho que o ouvido me ajuda nisso e também o olfato. Eu fui no lugar certo, né? Cozinha, né, velho? Fui na cozinha. legal, Cozinhar, eu legal. cozinho bem. Só tem preguiça pra Churrasco caramba. dele é bom também. Churrasco dele é tranquilão. O churrasco tem uma história engraçada, velho. É. Por que que eu aprendi a fazer churrasco? Na época eu era casado. Ninguém e queria te chamar pro churrasco, né? Ninguém me chamava. Igual você, quando era ninguém, Ninguém queria pegar, né? ninguém pegava você no colo. Aí a Tamires, que era minha esposa na época, ela chamou o pessoal da empresa dela pra fazer o churrasco e lá em casa tinha um espaço bacana. E eu não fazia churrasco, eu não tinha nem noção. Aí o pessoal foi, eu fiquei preocupado. E aí eu consegui entregar carne fria pra eles, velho. Eu consegui assar carne fria. E então uma coisa a zoar, eu falei, cara, beleza, espero o próximo. Aí eu peguei a manha, fui aprender pão de carne, fui aprender como salgar, essa questão de efeito de merlar, essa tudo, velho. Eu virei chato do churrasco. Tem que deixar a carne descansar, tem que fazer o processo de ou salgar antes ou salgar depois. Aí porque eu entreguei um churrasco, consegui fazer a façanha de entregar uma carne fria, acabar de tirar da churrasqueira, velho. Porque aí sai carne fria. E aí eu aprendi, tanto que o Pedro já me chamou pra ser churrasqueiro já. Ah, direto que tem uma oportunidade lá. Eu falo assim, velho, você vai ficar churrasqueiro pra nós. Aí eu falo assim, quanto você cobra? Aí cobra um valorzinho ali, só de simbólico, né? Eu também. Às vezes tá lá. Só Ele pra é poder bom. participar também. E você, Pedro, tem alguma coisa que você faz por fora aí? Ou mais futebol, né? Apesar que agora eu tô devagar por causa dessa questão da igreja mesmo, mas futebol eu gosto. Eu gosto. Hoje o futebol. Até tô disputando, né, esse campeonato de Contagem aí. Essa semana eu não joguei, não, porque eu tava no retiro lá na igreja. Não, E quê? também. Hã? Retiro na igreja. Nossa. E aí eu também tava machucado, mas gosto do futebol, eu gosto muito. Mas eu gosto de 3 pontos, velho. Eu gosto de campeonato, eu não sou muito fã de pelada, não. Pelada, eu acho que. Pelada eu já não tenho muita paciência, não, porque a galera. Não leva a Nossa, os caras sério. não tocam bola. Os caras querem pegar a bola e sair de branco todo mundo. Você tá ali. Porque eu conheci Quando eu trabalhei na Red, eu conheci uns. É que você vai ampliando o horizonte, né? Isso que é muito legal. Você tá numa realidade que você acha que os caras é bom. Aí na hora que você vai ampliando seu horizonte, você fala assim, não, os caras aqui não é tão bom, não. Então, quando eu achava que a gente era bom, aí eu fui pra Red, conheci uns caras lá. Conheci o Branquinho, sabe quem que é? O Jair, eu não gosto de chamar de Jair, não. Mas seu nome é Jair, não tem jeito, não. O Branquinho, também é outro cara que, nossa, Sensacional. tem um cara bom. Esse Não cara me presta ensinou pra ser demais, bom, né? não. Não Esse presta cara me pra ser ensinou bom. demais. E aí eu vi esses caras jogando bola. Ele e o Thiago. O Thiago é igual o Joga Zidane, muito. velho. Joga muito. O Thiago conseguiu jogar num campo pura lama, no terrestre pura lama, nem sujar o meião, velho. Tinha que ver o cara clássico jogando bola. E aí eu comecei a ver esses caras, comecei a entrosar com esses caras. E aí eu comecei a gostar de futebol muito por causa deles. Eu nunca tinha disputado campeonato de campo, só salão. Aí eu encontrei com esses caras, encontrei com o Fernandinho também de salão, sabe? O Fernandinho tem um salão ali perto do EPA. Não, esse eu não conheço. Ai, Ah, Fernando, não sei. Você Fernandinho. salão de cabelo, né? Isso. Você joga salão de campo, né? Pareceu Não, mesmo. ele também jogava salão de campo. Aí eu encontrei com esses Salão caras, de e esses campo? caras eram muito bons de bola. Os caras eram lenda aqui no bairro, era lenda. O E eu Renato comecei também, a- Renatinho. Hã? Nossa, Renatinho não tem base, não. Renatinho foi um parceiro meu de zaga há muito tempo. O cara é também outro. O homem não tem base, não. Então, assim, eu comecei a ampliar e eu comecei a jogar com esses caras, e esses caras jogavam campeonato, assim. E eu fiquei muito competitivo com eles também. Só que eu era mais brigão, esses negócios, né? E, tipo assim, tava aprendendo, não tinha jogado campo, fui aprender com eles. E aí, com o contato com eles, eu fui gostando muito, velho. Gostando muito. Nunca tinha disputado o campeonato de Contagem. Primeiro jogo meu foi lá dentro do Nova Contagem, velho. No meio da quebrada, lá esquisitaço, velho. Galera passando, batendo, falando que ia matar a gente. Aí eu, primeiro jogo, fui no gol ainda. O goleiro não foi, fui no gol. Quase tomei um frangão lá. E aí a gente fez, eu fui gostando, velho. Aí eu disputei um ano Pedra Azul, depois fui terrestre, eu tô no terrestre até hoje. Desde os 20 anos eu tô no terrestre, jogando lá. Aí eu jogo esse campeonato. Às vezes eu dou um tempo mais com os compromissos da igreja, mas esse ano eu queria pegar um pouco mais sim pra ver se, vamos supor, para de disputar esse negócio. Aí eu joguei com o Renatinho. Renatinho tem base, não. Você jogou com ele?
Não tem base, não. O homem é vigor, o cara joga demais. Me ensinou muito. Aprendi muito com os caras. Aprendi com o Thiago, pela tranquilidade. Aprendi com o Fernandinho, competitividade. Fernandinho, Nossa. competitivo demais. E bom, cara, muito bom. E eles gostavam muito de trocar passe, né? Eles gostavam de futebol, tipo do Barcelona. Muito toque de bola e tal. Eu gostei muito de jogar com eles. E aprendi com o Branco, velho, a ser uma pessoa boa. O Branco conseguiu me ensinar, mudar minha vida dentro do campo, Zé. Teve uma vez que eu falei com o Branco, quando eu tava voltando pra igreja, eu falei, seu Branco, eu não quero jogar bola mais não. Toda hora eu brigo com o juiz, toda hora eu brigo com alguém, e eu não quero não, velho. Eu não quero ser mal testemunho pra ninguém. Eu falei assim, Branco, eu não quero. Ele falou assim, Pedro, não, velho, você vai conseguir, não vão ir. Aí quando eu tava começando a exaltar, ele, Pedrão, ele sempre vem. O cara, velho, esse cara transformou minha vida dentro do campo. E hoje eu vou pro campo e eu consigo, mesmo nos tumultos, fazer muita amizade, mano. Hoje eu não brigo no campo. Eu nunca fui de brigar, mas muito bater boca. Hoje eu faço muita amizade no campo. A gente construiu umas amizades muito legais, velho, a galera muito boa. Você vai nos lugares, os caras que você. Eu nunca achou que você ia ter amizade com os caras te tratam bem. O pessoal lá do São Mateus, do Recanto, eu tinha o maior medo de ir pra lá, conheci uns caras lá, bem. Pensa na galera sangue bom, velho, galera da vila, o pessoal, eu joguei no Morro, joguei no Golo-Golo, os caras, gente boa. Lá o pau quebra, futebol pegado, mas os caras não brigam, velho. Os caras terminam o jogo, tipo assim, parece que você vai dar briga. Não tem briga, velho. Os caras é tranquilo. Então foi muito bom, velho. Fiz muita amizade. Então futebol é um negócio que me fez muito bem. Fez muito bem. Hoje eu sou mais devagar por causa disso, né? Por causa do tempo. Mas eu gosto ainda de uma bolinha, 3 pontos, eu gosto. Disputar. Entra duro. Joga pesado, joga contra o Pedro. Júlio Veloso. Estamos nos bastidores. A gente, de vez em quando, até fala em reunir para fazer um som junto, os caras antigos, né, e tal. Vocês também têm essas... Já acontece ou vocês têm essa vontade de falar, primeira formação, vamos fazer aqui um som? Eu já pensei nisso. Já pensei, fiz até um projeto. Você lembra que eu Lembro. escrevi um projeto, marquei os manel, fazer som. Mas hoje, não. Se rolar, eu toco, eu acho, velho. Eu não tenho muito assim, não. É lógico que depende das músicas, né, claro. Mas hoje pra mim vai um pouquinho. Mas se rolar, eu toco. Mas as realidades ficam um pouco diferentes, né? As agendas não coincidem difícil. muito, é difícil assim. Mas se rolar, quem sabe? A Quem gente. sabe? Igual eu falei, eu prezo muito por amizade, velho. Encontrar a galera, bater um papo, igual tá aqui com vocês aqui, pra mim é muito bom, muito bom. Que isso faz a gente crescer, né, mano? Todo mundo, você tem um pouco das pessoas, assim, na sua trajetória de vida. Então, pra mim, é legal estar junto, trocar ideia. Até zoar mesmo os caras mesmo. É que é mais resenha mesmo, porque quem tá na atividade mais Daniel. Mas a gente tentou. também. Uhum. A gente falou de bandas, a Dranzer tá tentando voltar. A gente juntou a galera porque a intenção também é fazer porque que eu tenho com a Double Echo, que é o som gravado profissionalmente. A Dranzer tá tentando isso. Pegar, voltar. Só que a vida adulta, velho, a vida de um adulto responsável é muito complicada, cara. Então, é difícil coincidir o horário de todo mundo, tem um tempo na agenda, e acaba que se você não cravar, a gente perde tempo com aquilo. Mas a Dranzer tá tentando voltar. Que é onde que eu penso voltar com o projeto autoral. A ideia inicial é gravar as músicas, mas quem sabe daquilo a gente não consegue fazer show, buscar casa, mas a ideia de voltar, eu acho que não sai da cabeça de ninguém. A nostalgia alimenta demais a gente. Não tem como olhar para o passado, aquilo que a gente viveu, e não querer sentir aquilo de novo. E a Dranzer, a gente tá eu, o André, e o Ricardo e o Puff tentando voltar. Só a agenda deixar que a gente tá voltando. Não, velho. O André, se a gente era a margem do pessoal mesmo, o André é mais ainda. O André, cara, depois a gente vai marcar ele no vídeo aí pra vocês conhecerem. Vocês vão lembrar dele e falar, esse cara estudou no Tancredo. Mas era o cara que tava à margem mesmo, velho. Tipo assim, não era destaque, tipo o Luiz, o Pedro, ou os caras da Manel. Mas ele tava lá, velho, escondidinho. Mas é um cara que toca guitarra, sangue bom pra caramba. E a gente tá tentando voltar também, cara. Porque aquilo que eu falei da nostalgia pega forte, cara. Reviver aquilo que a gente viveu e foi bom demais. Bacana. Meus irmãos, nós estamos chegando no final. Foi bacana demais o bate-papo com vocês aqui. Mas antes da gente terminar, eu queria que vocês, cada um, né, deixasse uma mensagem pro pessoal que está nos assistindo aí. Vou começar com o Daniel. Você pode... Primeiramente, agradecer. Quando eu venho aqui, eu sou cliente do Hugo. Não parece, mas eu venho.
Eu tenho que vir aqui. Eu tenho barba, então eu venho aqui no barbeiro. Então, antes que a pessoa fala, por que você vai no. Ele precisa, tem que ter a pensão da Vanessa pra pagar. Então, eu tenho que ajudar com isso aí. Então, cara, desde quando ele falou da ideia, eu falei, botei pilha mesmo, porque eu sempre curti, velho. Sempre, desde quando tinha outro formato, eu tava sempre ouvindo, e agora eu já voltei a ouvir de novo. E a gente sempre resenha, e a gente sempre tem muita história. Eu chego aqui pra cortar o cabelo, a gente tem muita história. Só de lembrar, é pouco corte pra muita história. Então, eu agradecer o privilégio de estar aqui, de estar retomando esse projeto. Espero que vocês chamem mais pessoas para vir aqui que viveu essa cena com a gente. Então, eu agradecer a todo mundo que está vendo aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e, por favor, sigam a gente também nas nossas redes sociais. Daniel Doblecô e Pedro Doblecô. Pedro Doblecô. Não tem como errar. E o Pedrão? Cara, agradecer, né, o convite, né, estar com vocês aqui é muito bom. Agradecer também por tudo que a gente passou nessa estrada, né? Foi muito bom, foi muito importante. Pra galera que tá aí, velho, faça o bem, isso aí, galera que é músico, seja comprometido, não brinca com o sonho das pessoas não, velho, que isso é muito importante. E, cara, agora se vocês quiserem uma decisão, a melhor decisão das suas vidas, siga Jesus, cara. Ele é tudo. Hoje pra mim ele é tudo, né? É lógico, cada um com a sua crença, com a sua fé, mas hoje pra mim ele é tudo. Ele deu sentido novo pra mim, pra minha família, transformou minha história. Mesmo um cara que às vezes nem aprontou muito, né, velho? Que eu nem fui um cara muito de aprontar, né? Mas eu falo que é porque o pessoal que não tem um testemunho muito impactante é assim com vergonha de falar, né? No meu caso, eu fui um cara sempre muito tranquilo. Não dá nem graça o testemunho, não. Mas a gente pode desprezar a nossa história, não, velho. Que mesmo não tendo acontecido, a transformação da minha vida foi muito radical, né? Então, assim, se vocês tiverem a oportunidade, vai conhecer Jesus. Eu creio que vai ser a melhor decisão da sua vida, mano. Acho que é só isso mesmo. E que, velho, que esse podcast aqui continue avançando, velho. Continuando a dar frutos, né? Continue reunindo histórias. Que às vezes a nova geração não conhece esse bairro, quem tá aqui, né? Às vezes também até tem um pré-julgamento desse bairro, que esse bairro aqui só dá problema, só tem confusão, só tem briga. Às vezes com essas histórias aqui, contadas aqui nesse local, em nome de Jesus, vão ter um estúdio melhor ainda, né? O Senhor vai providenciar um estúdio melhor para vocês ainda, pra vocês terem mais condição ainda. Eles vão conhecer uma história do bairro ali, região nacional, Pedra Azul, melhor ainda, que teve muita galera boa, velho. Muita galera comprometida, muita galera que deu sangue para as coisas acontecer e fez muita diferença, né, velho? Um abraço para todo mundo, né? Já falou, né, para curtir nas redes sociais. E é isso aí, cara. É isso aí. Pode finalizar o que você quer. Então, muito obrigado os dois, né? Obrigado, Julião. Ficou no lugar do nosso amigo Tirim. Então, até mais. Até logo. E o TheCast. Foi. Tchau! Oh, foi top, hein?